7 and 1.
Bem-vindos ao YouTube. Talvez hoje a gente tenha menos problemas técnicos. Ficou difícil de ler esse verde, né? Eu vou tirar. Aquário. Eu vou Nossa, eu esqueci de tirar isso aqui. Eu tava testando um quadro novo e eu deixei os durex aqui. Pera aí, eu vou tirar. Eu sempre desligo a câmera porque vai que eu tô sem calça e esqueci, né? Deixa eu tirar esse verde do chat. Rapidinho. Que tá difícil de ler. Eu descobri um esquema pro chat, gente. Então, se você faz live no YouTube... Aqui, ó. Se você faz live no YouTube e tiver precisando dessa ajuda, eu descobri como é que faz, tá? Aí fica a dica. Cadê o chat? Acho que é isso aqui. Agora foi. Certo? Só pra mim que o YouTube fica parando o vídeo, eu vi várias pessoas reclamando disso, mas isso parece ser um problema do YouTube. Eu usei um outro software louco, etc. Inclusive aqui eu gostei desse recurso. Tá vendo que tá aparecendo só o primeiro nome? Eu acho isso aqui um pouco melhor tanto pra ficar um pouco mais enxuto, quanto pra preservar um pouco a identidade de vocês, porque no YouTube a galera costuma usar o nome e sobrenome. Então isso aqui dá uma preservada, vocês não ficam aparecendo numa live muito grande com nome e sobrenome e tal. Não botei a imagem, também tem gente que bota fotinho, eu não botei. Eu deixei o mais sucinto possível aqui. Aí acho que tá ok, tá um pouco pra cima demais aqui, deixa eu só... Eu tenho que testar umas coisas ao vivo, né? Offline eu só consigo testar algumas coisinhas, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Ah, sim, tá cortando, pera aí. Vamos que vamos, uma hora vai. Uma hora vai. Vocês estão achando legível, gente? Só uma pergunta, né? Porque eu não consigo nesse software ajustar o espaçamento das letras. Então eu não consigo... Ó, o segundo monitor tá aqui e a luz do aquário tá ligeiramente no meu rosto, ó. Muito louco isso, né? Pois eu ajusto isso offline. Mas enfim. E eu descobri uma outra coisa, gente. Hoje a gente tem aqui a nossa live de perguntas e respostas. Eu respondo perguntas e às vezes eu respondo respostas. E olha só que legal. Olha só, vocês estão preparados, chat? Vocês estão preparados? Eu não tava preparado. Não funcionou. O que eu fiz de errado? Será que eu esqueci de por aqui? Pera aí. Sem zoar. Tá proibido zoar, hein? Eu falei, isso aqui é televisão de um homem só. Será que foi agora? Vamos lá, vocês estão preparados agora? Agora vocês estão preparados? Olha o que eu aprendi a fazer, chat. Mãe, olha o que eu sei fazer. Me disse isso aqui não é muito útil pra responder pergunta. Incrível. Incrível. Gênio. Não, nossa. Deixa eu colocar o LivePix fixo aqui. Depois eu vou ter que mudar o handle desse LivePix. Mas é isso, talvez vocês já tivessem visto isso com gente usando o StreamYard. O StreamYard tem esse recurso já direto nele, né? Mas o OBS não. Aí eu tive que usar uma extensão. Por que o chat travou agora? O que eu fiz? O que eu fiz? Todo dia isso, velho? Nossa, o chat ele é de acordo com o meu scroll. Tá, isso aqui é estranho pra caralho. Nossa, se eu scrollar pra cima, o chat sobe... Nossa, tá. Eu tô descobrindo ainda. Eu tô... Gente, peraí. Peguei o esquema, caralho! Peguei a porra do esquema! Vai tomar no cu! Bagulho fácil do caralho, eu imbecil! Eu peguei o esquema, tá? Todo dia um 7x1 novo. Eu peguei. A gente tá... Exato, a gente tá... Ó, agora que eu posso fazer isso... Ó, a gente tá... Eu e você e eu, a gente tá aprendendo junto aqui. Melhor eu tirar essa foto aqui, né? Eu expus a Amanda pra uma galera agora. Vou ver se eu consigo colocar a foto de uma capivara. A Amanda tá na live. Hoje vai ficar assim, gente. Quem falar vai aparecer sem querer. A Amanda apareceu pra geral aí. Desculpa, Amanda. Aqui, ó, com doação, como é que fica, será? Ah, ó. Olha o Cebolonha aqui. Com o super chat com 10... Nossa, ficou feio, né? Ficou... Ó, deixa eu subir aqui o Cebolonha. Ó. Aqui, ó. Agora sim. Sente a pressão desse superchat de 10ão aqui, ó. Cebolonha ficou douradaço aqui. Chola mais, né? Eu tô bem não, cenourinha. Chola mais. Eu vou desestimular vocês de doar porque vai aparecer a foto, gente. Eu acho maravilhoso aparecer o Cebolonha. Eu sou engraçado? Sou nada. Eu sou uma pessoa atrapalhadíssima. Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso aqui, porque o aquário no segundo monitor tá me distraindo um pouco. Pera aí.
Rapidinho. Fica uns peixes na minha cara, estranho, pô. Será que foi? Tá, assim tá melhor. Deixa eu abrir o Live Pix aqui pra responder vocês. Vamos que vamos, gente. É muita informação ao mesmo tempo. Ah, tá tocando música ainda, né? Não, não tá não. Não tá não. Não tá não. É Gaslight, né? É Gaslight o nome disso. Nossa, meu PC tá peidando já com tanta coisa na tela. Deixa eu ver aqui nesse... Ó, como é que eu faço só pra ver os superchats aqui? Filter. 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 Ó, deixa eu fazer uns testes, chat. Tem muita ferramenta nova. Tá, filtra só pra mim. Beleza, 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 beleza. Entendi. Peguei o esquema. Chat, eu peguei. Chat. Peguei o esquema. Eu peguei o esquema. Ó, se eu clicar aqui não muda pra vocês. Não muda pra vocês. Então é isso, gente. Estamos aqui de novo. Eu não sei se os membros estão funcionando. Eu tô usando um software pra cada coisa. Hoje os comandos estão funcionando, então exclamação qualquer coisa tá funcionando. Peguei o esquema. Uma coisa de cada vez, né? Não tô mais em situação de chat. Agora o chat tá ok. Né? Ele tá funcionando ok. Até fica bonitinho aqui quando o Dom fica, tipo, aparece o dinheirinho aqui. Legal. Acho que é isso. Vai ficar assim. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência. E é isso aí. Hoje a gente tá aqui pra responder respostas, responder perguntas. Espero que vocês me perdoem por todos os problemas técnicos. Hoje é Ronald Reagan? Não, semana que vem, sábado, Ronald Reagan 2. Reagan 2, Ronaldo Rego 2. Vocês estão me ouvindo bem? Aliás, né? Nem perguntei. Ronaldo Rego 2. A gente vai apresentar sábado que vem porque deu muito trabalho pra preparar. O vídeo vai ficar... eu acho que vai bater 3 horas o vídeo. E isso porque a gente não vai abordar tudo, de verdade. Então, assim, se preparem pro Ronaldo Rego 2. O Ronaldo Rego 1 não lançou ainda porque a gente sempre lança o vídeo tudo junto, tá? Uma coisa que a gente reparou é que quando a gente lança... Falando muito alto já. Quando a gente lança separado, as pessoas veem a segunda parte menos. Então a gente lança tudo num vídeo só pra agregar tudo num lugar só. Pra estimular vocês a verem a aula toda, né? Mas é isso, gente. Hoje eu fico meio dividido entre os Pix e os Superchats. Se vocês têm dúvida de qual lugar doar, eu deixo as duas opções porque tem gente que não consegue doar pelo Superchat. Tinham falado alguma coisa assim. Que não tem algum recurso lá que não deixa as pessoas doarem, enfim. Aí eu deixo o Pix aberto também. E se vocês querem saber o que é melhor pra mim, o Pix tira um pouco menos da porcentagem, tá? Ele devia estar cancelando o Streamlabs no chat, mas enfim. Já tô procurando problema aqui. O Pix, o Superchat tira uma porcentagem maior do dinheiro do que o Pix. Então os dois vocês pagam a mesma coisa, mas no Pix eu ganho mais porcentagem do que vocês pagaram, tá? Então é isso aí. Caso vocês queiram saber o que é melhor pra mim, é isso. Deixa eu filtrar aqui, deixa eu ver. Ué, por que só filtrou os últimos? Por quê? Só tá aparecendo os últimos superchats, não tá aparecendo tudo. Como é que eu faço isso agora? Eu sei o que eu vou fazer, deixa eu só resolver esse problema. Isso aqui é importante, tá, gente? Porque ele tá atualizando de 50 em 50 mensagens também. Como meu chat é muito grande, eu preciso atualizar de 200 em 200. E é pouco ainda. Deixa eu ver aqui, que eu vi essa opção aqui. Só um segundo, gente, que isso aqui é uma coisa que vai me atrapalhar bastante. Eu tinha visto essa opção de aumentar o número de mensagens carregadas. Visibility? Increase Message History, aqui. Deixa eu ver se isso resolve. Eu acho que aqui eu consigo subir mais e ver mais coisa. Mas eu consigo ver aqui. Aqui, ó. Atividade. Ó, eu consigo ver aqui. A primeira doação foi do Itsushi-kun Teori. Itsushi-kun Teori. Vamos lá. Por que ninguém ensina na escola que o Holocausto surgiu para defender o capital da burguesia ocidental e não só por causa do antissemitismo? Isso aqui é uma excelente pergunta. Porque é muito importante para a ideologia burguesa fazer com que o nazifascismo pareça um fenômeno extraordinário. Travou aqui os peixinhos? Deixa eu ver. Isso aqui é importante. Fazer com que o Holocausto, né, e o próprio fenômeno do nazifascismo pareça um fenômeno extraordinário, um fenômeno ponto fora da curva e, pior ainda, como um fenômeno que parte da índole pessoal dos nazistas e não como um movimento que sempre que necessário vai atender às demandas da burguesia. E isso a gente tem visto hoje em dia. Recentemente, gente, caso vocês não tenham visto, acabou de vencer as eleições mais um fascista na Indonésia. Tá estourando um monte de protesto na Indonésia agora,
por conta disso. E eu fico curioso para saber como é o fascismo na Indonésia, porque a Indonésia é um caso muito particular de formação de Estado Nacional. Existe um livro muito interessante, eu vou pegar o livro para vocês, gente. Deixa eu só... Porque esse caso... Vamos falar sobre isso tudo, sobre fascismo e tal. E eu vou levantar isso de uma maneira um pouco mais complexa. Eu só vou pegar esse livro. Ó, vai estar espelhado, mas tudo bem. Eu já citei esse livro aqui várias vezes. É um livro do Benedict Anderson, chamado Comunidades Imaginadas. Existe um tema que particularmente me fascina muito, que é a formação de estados nacionais, tá? Isso aqui é fundamental para qualquer marxista. Eu convido qualquer marxista a estudar o que é um estado nacional, como ele se formou e por que ele é importante para a burguesia e para o capitalismo. Eu já citei esse livro aqui várias vezes, inclusive porque ele foi uma grande fonte para mim no Laos 1. Inclusive ontem foi aniversário da Revolução Laosiana. Então, parabéns, Laos aí. Laos 2 um dia virá. Hoje não é o dia. Mas eu usei muito esse livro no Laos, porque ele fala do Laos. E qual que é a coisa interessante aqui? Quando eu me deparei hoje com essa notícia de que na Indonésia o fascismo venceu, né, ou tá prestes a vencer, né, as eleições não foram ainda, eu lembrei imediatamente dele porque ele faz um comparativo muito interessante. O Benedict Anderson, ele tá estudando a formação dos Estados Nacionais. Esse livro tem um viés bastante culturalista, ele não é tão econômico, tá? Então, para nós marxistas fica faltando alguma coisa. Claro que ele menciona a ascensão do capitalismo e tal, mas ele tem, a maior parte dele, o grosso dele é mais jurídico e culturalista. Mas ele compara de uma maneira interessantíssima a formação da Indochina e a formação da Indonésia. E por que na Indochina os países se separaram entre Camboja, Laos e Vietnã, e na Indonésia, que é um arquipélago com mais diversidade, mais línguas, mais culturas, mais civilizações, virou tudo um país só, com um fenômeno mais interessante ainda, com a mesma língua. E com uma língua que é praticamente uma língua artificial, que é o indonésio. O indonésio era uma língua franca utilizada pela gestão holandesa para administrar as ilhas, porque a Holanda não impôs o holandês, né? Os Países Baixos não impuseram o holandês como língua oficial da Indonésia. Então eu fico imaginando como um país com uma formação de um Estado Nacional tão único, tão especial, tão particular, tem o seu fenômeno fascista manifestado. Porque a gente sabe, tanto no nazismo, no fascismo, quanto no fascismo brasileiro, o integralismo e agora o bolsonarismo, que a unidade nacional é um elemento fundamental para a ascensão fascista e para tornar o fascismo um fenômeno de massas. Porque o fascismo é um fenômeno de massas que apaga diferenças de classes. E o que unifica as classes diferentes, inclusive classes antagônicas? Símbolos nacionais. A bandeira do Brasil é a mesma para você e para o velho da van. O hino nacional é o mesmo. A história do Brasil é a mesma. Sendo que, na prática, isso tudo é idealizado e fabricado, né? Enfim, eu criei uma digressão, mas a resposta simples para sua pergunta é: por que não se ensina? Porque é importante para a burguesia fazer parecer que o nazismo e o fascismo foram fenômenos extraordinários e que partiram da índole pessoal de certos indivíduos, do Mussolini, do Hitler, e não o movimento da ascensão e da crise do capital dos anos 20 e 30, né? Mas para quem perguntou, Comunidades Imaginadas, do Benedict Anderson. É um livro grande, cansativo, bastante culturalista, mas é uma referência, tá? E essa, pra mim, o trunfo do livro, realmente onde ele impressiona, é essa comparação da formação da Indochina com a Indonésia. Isso aqui é muito, muito impressionante, assim, a pesquisa que o Anderson fez. Certo? O que é culturalismo? O que eu quis dizer... Vai ter gente que vai me criticar porque culturalismo significa muitas coisas para pessoas diferentes, né? Mas o que eu quis dizer é que o livro analisa a formação dos Estados Nacionais muito por um ponto de vista da cultura popular, em choque com a cultura aristocrática e com a ascensão da burguesia e com os aparatos jurídicos da burguesia, etc. E não conforme o capitalismo vai se desenvolvendo em certos países, seja o capitalismo colonial, seja o capitalismo industrial, etc. Então, falta um pouco dessa parte nesse livro, na minha opinião. O que faz parte, né? O Anderson, ele vem de uma escola que estava muito influenciada pelo que eu tô chamando de culturalismo, né? Vamos lá. Bruno Hatzfield. Boa tarde, Ian Pública do canal História Neves. No comunismo usaremos legendas amarelas ou brancas. Eu, particularmente, gente, eu gosto de legenda branca. Eu acho que é menos invasiva. Legenda amarela
me lembra quando você comprava filme... Quer dizer, se você, por um acaso, se deparou com algum filme pirata, eu nunca faria isso, né? Mas me lembra quando você comprava o filme pirata, você, não eu, e vinha com a legenda já, tipo, tolhida, encravada no filme. E aí que o teu tio aparecia com aquele Senhor das Armas com o Nicolas Cage dublado e com legenda amarela. E filmado da tela, tipo, tudo ao mesmo tempo. Me lembra isso, me lembra um pouco. A legenda amarela me dá uma sensação de infância, assim. A legenda branca me dá uma sensação de Netflix. Tipo streaming, sabe? A amarela é vintage, exatamente. Aliás, vocês falaram muito aqui que valia a pena assistir o Ruptura. E aí eu acabei assistindo. Gente, que série boa. Fazia muito tempo que uma série não me impressionava desse jeito. Tipo, eu realmente fiquei ansioso. Eu fui pesquisar quando vai sair a segunda temporada, porque eu não conseguia parar de pensar na série, sabe? Eu realmente recomendo muito pra quem gosta de série. E eu não sou muito de série, né? Eu sou mais de filme. Nossa, a Ruptura foi impressionante. Eu fiquei muito impressionado com a série. É uma série da Apple, né? Cara, isso me pegou muito de surpresa. Porque eu não espero nada, né? Eu vou ver série hoje em dia, eu espero mais do mesmo. Mas realmente me impressionou muito a Ruptura. Então fica a dica aí. Eu não sei o que essa opção de recarregar as 200 mensagens fez. Não sei o que fez. Mas... Porque eu queria poder recarregar tudo pra eu poder fazer isso com tudo. Pra eu poder fazer isso aqui com todas as... Com todas as doações, né? Mas eu não consigo ver tudo. Obrigado pelos novos membros, gente. Eu não reparei. Tá aparecendo os membros aqui em cima? Acho que tá, né? Os Pix estão, pelo menos isso, né? Mas os membros estão... Que eu vou tentar mudar pra fazer os Pix e os membros ficarem com a mesma cara. Tipo, mesmo texto, com a mesma fonte, a mesma cor e tal. Ah, e vocês... A minha mesa tá chacoalhando mais porque eu tenho 2 monitores agora. E eu só queria dizer pra vocês que eu comprei uma mesa nova e ela veio com defeito. Ela veio com defeito de fábrica. Então eu vou ter que devolver e comprar outra mesa, tá? Culpa de vocês isso aí. Vocês que me pressionaram. Deixa eu ver aqui. MK foi esse martelo. Obrigado pelos R$10. Posso divulgar meu canal comunista? Chama Culto ao Povo. Tá bem no começo, mas tenho postado semanalmente e não vou parar. Amanhã sai o primeiro de uma série sobre União Revolucionária. Abraço. Poder pode, mas eu vou dar uma dica pra vocês que estão começando. E é uma dica de boa fé, tá? Eu não tô falando isso pra dar bronca em ninguém. Não é muito eficiente divulgar o seu canal em canais grandes, tá? Isso não funciona muito bem. O que é mais eficiente... mordi minha boca. O que é mais eficiente é você produzir o seu material da maneira como você acredita. E eu não tô sendo idealista aqui, tá? A coisa precisa ser boa. O canal precisa ser bom. O que a gente denuncia é que não basta ser bom, mas precisa também ser bom. O que é a coisa mais eficiente possível? Você fazer o que você acredita com qualidade, adquirir experiência e depois procurar parcerias com pessoas grandes. Divulgar o seu canal num Pix ou no chat não é que... Primeiro que é um pouquinho... Novamente, eu tô falando isso de coração. É um pouquinho de falta de educação. Porque se eu abro essa premissa pra você, eu vou ter que abrir pra todo mundo, entende? Então é um pouco de falta de respeito com o espaço alheio. Mas a melhor maneira de fazer isso, e não faltam canais que façam isso, é procurar parcerias ou procurar que o seu vídeo tenha o react de alguém grande. O Luigi cansou de fazer isso. Não sei se vocês já repararam, gente. O Luigi, ele tem esse jeitão despojado, parece desorganizado e tal, mas o Luigi é extremamente inteligente, sagaz e generoso, tá? E o que o Luigi faz? Quando ele vê alguém que tá precisando de divulgação, ele casualmente faz um react. Como quem não quer nada. E é assim que ele apresenta o canal pro público dele. Essa é a maneira extremamente eficiente de fazer, tá? O João faz a mesma coisa. Esse jeito é o jeito eficiente, de verdade. Então, uma dica de criador para criador. Esse tipo de coisa não ajuda tanto. Vale muito mais a pena tentar entrar em contato com os criadores, mostrar o seu trabalho e que o trabalho seja bom, do que pedir pra divulgar só um nome numa live, porque eu não vi os vídeos, eu não sei qual que é o caráter. Eu dou o exemplo, hoje no Marcelo... agora eu vou usar esse recurso. O Hoje no Marcelo Militar foi uma coisa... Falaram, João, você tem que ver esse canal Hoje no Marcelo Militar. É a sua cara, você vai adorar reagir. O João achou engraçado pra caralho, reagiu e divulgou o cara. É assim que funciona. Isso aqui é a melhor maneira possível de fazer. Então eu tô dando uma dica geral porque às vezes isso acontece no meu chat e eu não quero ser mal educado, também eu não quero desestimular ninguém de criar, mas fica aqui a dica de alguém que é um pouco mais experiente nessa área, né? Eu vou pegar um pouco de água, gente, eu já volto, é rapidinho.
Aliás, vocês já viram o boné novo da Hitkita? Bolche Fitness. Eu achei que era o boné que tinha mais a ver com ela. Isso aqui, loja soberana, exclamação loja aí no chat. Nós temos vários bonés novos, novos. Bonés novos, inclusive esse aqui que a Rei tá usando. Bolche Fitness. Sacou? Funcionou exclamação loja? Funcionou com um delay de 50 anos, mas beleza. E tá sem delay ainda, vocês dão exclamação loja e ele manda várias vezes, enfim. É isso, vamos lá. Robson Baroli, obrigado por colar aqui no YouTube, né? Você tá transferindo pro YouTube também? Me fala aí se você estiver ainda no chat. Você tá mudando pro YouTube ou você vai continuar na Twitch? Pra você é ruim, né? Eu acho que no YouTube é bem pior pra coisa com direito autoral. Deve ser ruim pra quem tem que trabalhar com música. Eu nunca tinha pensado nisso. Quem tem que trampar com música no YouTube deve ser uma merda, porque eu nem posso colocar as minhas músicas agora por causa de direito autoral. O vídeo fica silenciado. Cara, eu espero de verdade que com essa onda de streamers indo pro YouTube, se bem que isso só tá acontecendo no Brasil, né? Mas enfim, eu espero de verdade que o YouTube melhore um pouco as ferramentas. De verdade, assim. É uma coisa que é bem... pra maior empresa do mundo de tecnologia é um negócio um pouco preocupante, pra não dizer outra coisa, né? Omar, obrigado pelos R$2. Parabéns pela luta, você é foda. Você que é, Omar. Maurício Silva, obrigado pelos R$10. Em cooperativas, os trabalhadores são donos dos meios de produção? Sim. Transformar empresas em cooperativas é um passo importante para a superação do capitalismo? Não. Essa pergunta é muito boa. Cooperativas, os trabalhadores são donos do meio de produção? Sim. Sim. Isso é um passo para superar o capitalismo? Não. Porque qual que é a questão? A superação do capitalismo, inclusive de acordo com a análise do Marx e depois, né, análises do Lenin e tal, passa pela tomada do Estado. Essa é que é a questão. O Estado é um aparato com um conjunto de instrumentos de dominação de classes. Então não adianta a gente, digamos assim, ir socializando a sociedade, sendo que o Estado continua sendo um aparato dominado pela burguesia. Porque assim que é necessário para proteger os seus interesses de classe, a burguesia aciona o aparato do Estado. Na forma do exército, da polícia, das leis, dos juízes, etc, etc. Então a questão é essa. Cooperativas são importantes e são interessantes e são experiências enriquecedoras, com certeza. Mas transformar várias empresas em cooperativas não é um passo em direção ao socialismo, porque o socialismo perpassa pela ditadura do proletariado. Exato. Aí vocês estão complexificando, ó, o que o Ed Santos falou. Eu vou usar esse recurso o dia inteiro agora. Então tem que politizar as massas também. Isso é uma coisa muito importante. É uma frase famosa do Lenin. Eu acho que ele fala de cozinheiras. Que cada cozinheira saiba administrar o Estado. Eu acho que ele... alguém aí que manja dessa frase me lembra melhor. Mas o Lenin... O importante é o que ele tá querendo dizer, né? Todas as pessoas têm que saber gerenciar a comunidade e a sociedade que elas vivem. Isso é que é importante, entende? E com essa frase, o Lenin sintetiza muito bem o que a gente quer dizer com socialismo. Qual a sua opinião sobre a Transnistria? A Transnistria é uma região que só tem a cara de comunismo, tá? É uma espécie de social-democracia bastante avançada e tal, mas o que tem de social-democracia é inércia da União Soviética. É que a Transnistria ainda tem quadros do Lenin, foice martelo e tal, mas essa estética, não se enganem com essa estética, tá? É mais uma questão estética. Não existe ditadura do proletariado na Transnistria. Eu tive essa conversa com o João, tipo, anteontem. O Lula não tá meio Kerensky das ideias? Não sei, velho. Eu não consigo fazer essa analogia. O Lula meio Kerensky das ideias. Foi foda. Calango Dragon aí, que eu acho que foi esse que eu cliquei e era o Cebolonha, né? Calango Dragon do 10ão aí, tinha o Cebolonha na foto de perfil. Abominável Ian das Nuvens. Comenta rapidão se dá pra chamar o governo dos países nórdicos como socialista. Uma resposta, o comunismo nunca deu certo. Não. É uma social-democracia. Muitas vezes se confunde esse tipo de social-democracia com o socialismo, porque depois da década de 90 e com o fim da União Soviética, muitos movimentos de esquerda começaram a transformar o vocabulário marxista em uma coisa um pouco mais neutralizada. Então o socialismo começou a se transformar em sinônimo de distribuição de riqueza. Inclusive é nessa toada que surge o socialismo bolivariano, que, para a Venezuela, era sinônimo de distribuição e justiça social. Para nós, marxistas, socialismo é sinônimo de ditadura do proletariado. Eu acabei de falar isso, uma pergunta complementa a outra, né?
Não existe ditadura do proletariado nos países escandinavos. Não existe ditadura do proletariado nos países nórdicos. Fora que o que sustenta essa social-democracia, que é também inércia da época da União Soviética. Porque a social-democracia, os benefícios que o capitalismo dava para os trabalhadores, era para fazer frente ao outro lado da fronteira, que estava fazendo com que a qualidade de vida dos trabalhadores avançasse num nível muito rápido. Então imagina, do outro lado da fronteira, da Escandinávia, na União Soviética, tinha férias, tinha redução de carga horária, tinha salário igual pra todo mundo. Não igual pra... Eu me expressei mal, né? Igual pra homens e mulheres, isso que eu quis dizer. Tinha um monte de benefício pra trabalhador, aluguel baixo nossa, saúde gratuita e acesso à cultura. E aí os países capitalistas começaram a correr atrás disso pra tentar desestimular os trabalhadores a tomarem a via revolucionária. Agora, é o que falaram aí no chat. A Escandinávia prospera debaixo de muita exploração. A gente sempre brinca, visite a Noruega antes que a Noruega visite você. Vocês querem um exemplo? Aquela empresa Hydra, com Y. Essa empresa polui os rios na Amazônia pra caramba. Essas empresas extrativistas nórdicas exploram países como o nosso. A gente não pode pensar num socialismo fechado, mesmo que fosse, né, um socialismo que é só para a classe proletária do país de origem. Gente, é trabalhadores de todos os países univos, tá? Não é trabalhadores do meu país univos em pau no cu dos trabalhadores dos outros países. Já ouviu falar nas igrejas da Parede Preta? Alguma indicação de leitura sobre isso? Leituras sobre Igreja da Parede Preta são as igrejas church, né? A gente falou um pouquinho disso quando a gente falou do Marajó. O Marajó, todas as mentiras em torno do Marajó estavam muito centralizadas em torno da Zion Church, que é uma empresa brasileira, tá? É uma empresa, né? Mas é uma igreja brasileira. A Zion Church é uma dessas igrejas da Parede Preta, que é a igreja para jovens. Porque esses peixes, aquário, porra. Nossa, ficou tudo fudido aqui o overlay. Olha que esquisito. O que será que eu fiz que ficou assim? Agora que eu reparei. Por que será que tá com as cores diferentes, ó? Eu exportei alguma coisa errada. Depois eu vejo isso aqui. Enfim. Igreja da Parede Preta é igreja para jovens. Que são igrejas que parecem mais umas baladas. Aquário, porra. Não, mas tá vendo aqui que tá diferente, ó. Eu coloquei meu nome e ficou uma diferença escrota na cor. Eu não entendi, acho que eu exportei errado. Enfim. Igreja para jovem, exatamente. Eu acho que eu consigo corrigir isso agora, ó. Deixa eu ver. Foi? Não foi? Pera aí. Tá de boaça nada. Vocês estão falando isso só porque melhorou? Acho que melhorou. Enfim, offline eu vejo isso. Tem alguma coisa errada. O chat também tá com um recorte estranho aqui. Enfim, depois eu vejo o que aconteceu. Acho que eu mexi em alguma coisa no Photoshop. Pegou o esquema. Não peguei o esquema ainda. Já vou pegar o esquema. Não é toque. Tem que ficar bonito, carai. Você acha? Tem quantas pessoas aqui? 2.300 pessoas. O negócio vai ficar tosco. Vamos lá. Igor Ramon, obrigado pelos 10 reais. Passei em concurso público para professor de informática. Alguma dica para tornar aulas mais cativantes para alunos que acham toda forma de aula chata por default? Eu tenho muita experiência com isso em história. Né? Em informática, eu vou te fazer uma pergunta, na verdade. Como é que são aulas de informática contemporâneas? Porque eu tive aula de informática, gente, quando eu tinha 11 anos. Então, minhas aulas de informática eram com computadores de Windows 95. E aí a gente aprendia meio usar Excel, abrir o PowerPoint, sei lá, algumas coisas meio assim. Como que é uma aula de informática hoje em dia? Jogar CS com os moleques, não acho que seja isso. Mas aí eu tô fazendo uma pergunta genuína, assim. O que se ensina hoje em dia numa aula de informática para jovens da geração Z e anterior até? GIF no PowerPoint? Desmontar PC é legal. Isso eu acho, porra, se fosse isso eu acharia super útil. Pacote Office? Isso ainda se ensina pacote Office? Google Docs, do Google Sheets? Inserir tabela no Word. Sabe o que eu acho que seria interessante? Eu tenho visto algumas pessoas falarem, pessoas que dão aula de informática, que hoje em dia, muitos jovens da geração Z não são... eu não sei se a palavra é alfabetizado, mas não são alfabetizados em desktops. Então são pessoas que não sabem usar sistemas operacionais como o Windows. E
e o Apple OS, né? Porque são pessoas que são alfabetizadas digitalmente em telas de touchscreen. Então são pessoas que aprendem a usar a internet por tablet, por celular principalmente, né? E aí os jovens... Mas eu acho que isso... Eu falando agora, eu pensei numa coisa. Não dá pra gente dizer que hoje em dia os jovens não sabem mais mexer em computador, porque a diferença do acesso aos computadores mudou muito. A gente passou em 10 anos de tipo 20% da população com acesso a computador a 98, 99% com acesso a celulares, digamos assim, com inserção digital. Então não sei se isso é muito verdade, porque tem um recorte de classe aí claro, né? Exato, ó. Você falou... É porque os desktops não são acessíveis, exatamente. Como é que hackeia o Nubank e zera a fatura dos trabalhadores, né? Ó, isso aqui... Vocês já assistiram Mr. Robot? Nós temos aqui o nosso Mr. Robot, né? Hackear o negócio pra acabar com as dívidas. Porque o James Reagan vai ser sábado que vem. Mas se você conseguir fazer isso, por favor, faça, né? Mas enfim, no caso de aula de informática, eu não consigo dar muito um conselho porque eu tô muito desatualizado em como se dá aula de informática. Muito mesmo, sim. Eu te dou uma dica geral, assim, que é uma coisa que eu uso em todas as minhas aulas. Uma coisa que eu faço, eu já falei isso aqui antes, teve gente que disse que achou útil. Uma coisa que eu faço em aula de sala de aula é variar a linguagem. Então, se a sala tem recursos como, por exemplo, eu dava aula numa sala que tinha um Chromecast, era uma TV, um quadro branco, né, de caneta, e eu. Então, eu variava entre escrever no quadro, mostrar coisa no Chromecast e só falar com os alunos. E fazer pergunta pra eles. Por que eu faço isso? Porque todas as vezes que você troca de linguagem, é como se a atenção do aluno recebesse uma atualização, desse um refresh na atenção dele. Do tipo, você tá falando no quadro. Quando você troca pra tela, o aluno meio que fala assim, opa, eu vou prestar atenção porque agora mudou alguma coisa. Então é um recurso meio mentalista que eu uso pra fazer com que a atenção durante 50 minutos ou mais, né, fique um pouco mais constante. Porque sempre começa assim, a atenção começa lá no alto e ela vai caindo. Se fica monótono, a atenção das pessoas começa a não ficar tão apreensiva, né? Eu não sei se a palavra é apreensiva, mas os alunos não conseguem aprender tanto. Então essa é uma tática que eu uso, não sei se você consegue aplicar isso. Então, eu não consigo colocar o nome colorido aqui porque vocês estão vendo que no próprio YouTube os nomes são cinza? Os únicos nomes coloridos são os nomes de gente que é membro. Só que o verde fica muito ilegível aqui. Então eu deixei tudo branco. Cinza, né? Certo? Peraí. Vi corte seu sobre como seria o comunismo em ato. Foi dito que há uma diferença sobre quem não quer e quem não pode trabalhar. Tá, não é comunismo, é socialismo. Eu queria saber como as pessoas idosas, etc, seriam tratadas. Simples, aposentadoria. Eu não preciso nem me alongar muito. Pessoas idosas em sociedades socialistas, e eu tava falando de socialismo, tá? Eu não tava falando de comunismo. Tinham aposentadoria. E a ideia é fazer com que a aposentadoria seja cada vez mais cedo. Simples assim. Inclusive na União Soviética, eu não sei como é que é nos outros países. Na União Soviética, se você tinha feito grandes feitos pela nação, você podia se aposentar bem mais cedo que todo mundo. Então, por exemplo, vocês já ouviram falar do movimento Stakhanovista? O Stakhanov, que foi digamos assim, o nome que batizou o Stakhanovismo, se aposentou bem cedo com uma casa diferente e tal. Então eles tinham essas maneiras de recompensar trabalhadores que serviam à nação, né? E faziam avançar o socialismo soviético. Era uma forma de recompensar as pessoas, né? Tô fazendo terapia pelo Samek e tem me ajudado litros. Tenho muito a agradecer a Soberano e os camaradas. Venceremos. Muito obrigado pela sua mensagem. Aqui é Neuromancer, né? Então, nosso camarada Cyberpunk aqui tá fazendo terapia pelo Sameca, então isso aqui é uma deixa já pra eu convidar vocês pra conhecerem o Sameca. Se vocês não conhecem, é o nosso projeto de saúde mental camarada. Inclusive, se vocês querem ver altos detalhes, no YouTube tem um vídeo meu com a camarada Ângela, que é a nossa camarada que faz parte também do Sameca e milita com a gente aqui na Soberana. E lá ela destrincha como que o projeto funciona por dentro, né? Eu acho que eu tô sem comando de Sameca, depois eu coloco. Deixa eu descer aqui. Osvaldo, obrigado pelo... Olá. Opa, obrigado pelo 50 limpaça. Sabe, chat, comprei um boné da Soberana pra um amigo que me apresentou o conteúdo do coletivo. Ele me disse que tava usando o boné pra hoje na rua e um estranho cumprimento. Salve, camarada! Eu moro em Salvador e ele, Lauro de Freitas. Muito obrigado, camarada, de verdade. Teve esses dias que alguém mandou uma imagem pra gente
Que era me lembrem qual que é, gente. Era um podcast sobre misticismo, eu acho. E aí um camarada, eu não sei se ele era convidado ou se ele era do podcast, mas ele tava usando o nosso boné. Eu achei muito legal. O Sameca vai se inscrever no ICL Tank, a gente vai dar uma olhada pra ver se o projeto deles cabe. Porque é um projeto super interessante, né? Vi o ICL Tank, sim, que é o Shark Tank invertida, né? Eu acho super interessante isso que o ICL faz, gente. Nós estamos no capitalismo, então a gente vai tentar tirar o melhor disso, né? Então não ensinando as pessoas a investir e cuidar do seu dinheiro que a gente vai conseguir melhorar a qualidade de vida. Perdão. Eu achei a ideia do ICL Tank muito boa, de verdade. O ICL, ele cobre todo um espaço que precisa ser coberto, que, por exemplo, a Soberana não tem como cobrir, né? Duba, obrigado pelos 10,90. Havia a extração de mais-valia no feudalismo? Não exatamente da maneira como o Marx está descrevendo, porque a mais-valia é uma dinâmica que surge a partir do trabalho assalariado. Então, no feudalismo, a maior parte dos trabalhadores que eram camponeses tinham o valor extraído das suas mãos através eu usei a palavra errada, né? Mas com a apreensão em espécie. Então, parte do seu produto criado era de posse da nobreza. Então, não é exatamente a mesma dinâmica. A mais-valia é uma dinâmica que surge com o trabalho assalariado. Não significa que não existia trabalho assalariado nessa época, tá? Mas a base, a estrutura, a espinha dorsal do feudalismo era o trabalho de servidão no campesinato. Entende? Então, não é exatamente o que o Marx está descrevendo quando ele fala de mais-valia. Mas existia, sim, exploração do trabalho, extração de excedentes. A extração do excedente, ela é necessária para a sociedade de classes, número 1, né? E para uma sociedade que tem uma classe que não trabalha. Então, a classe que detém o aparato do Estado, no caso do feudalismo, a nobreza, é uma classe que não vive do trabalho. E para que ela não viva do trabalho, ela precisa extrair a riqueza criada por uma outra classe. Só que a maneira como essa riqueza era extraída era de outra forma. A maneira como essa riqueza é extraída no trabalho, entre aspas, livre assalariado, é com o salário. É com o dinheiro. No caso do feudalismo, era em espécie. E essa espécie era extraída porque quem detinha a terra era a nobreza. Então a troca, que não era uma troca, era uma coerção, era: a terra é da nobreza, toda a terra pertence à coroa e você tá usando essa terra porque a gente deixou. É assim que funcionava, entende? Já existiu alguma sociedade sem classes? Várias. Princesa Peach 16 bits. Sociedades sem classes, por exemplo, existem e existiam no que o Marx, por exemplo, descreve em vários textos dele, né? Como comunismo primitivo. Não, a União Soviética não foi uma sociedade sem classes. A União Soviética não foi uma sociedade sem classes, tá? Não foi. Nós tínhamos classes, por exemplo, nós tínhamos camponeses e operários. Camponeses e operários são classes. A questão é essa, tá? A diferença é que a sociedade de classes soviética não era uma sociedade que era dominada pela classe burguesa. E na União Soviética não existia uma classe que não vivia do trabalho. Essa é a questão. Então existiam classes, não existia classe burguesa. Na Coreia Popular tem classes, mesma coisa que a União Soviética. Eu tô em silêncio porque eu tô sentindo que eu esqueci de falar alguma coisa. Era isso. Muitos povos indígenas no Brasil são e eram povos sem classes. Entende? Então, isso é o que o Marx chama de comunismo primitivo. Essa palavra primitivo hoje tem uma conotação racista. Então, não quer dizer que o Marx estava sendo racista quando ele falou isso, né? Mas hoje, a ideia de primitivo tem uma conotação racista. Então, eu só tô citando como ele citou. Mas entendam que, sim, houve uma série de sociedades sem classes e ainda há, né? Enfim, tem muito que eu posso falar sobre isso, mas eu tô vendo que eu tô ficando atrasado aqui. Blitz Sinodai, obrigado pelos 10 reais. Já que a foto aparece, eu vou botar minha melhor avatar com a bandeirinha de Queer Villain Pride. Isso aqui é um personagem do Persona. Infelizmente eu não consigo clicar nisso aqui. Porque eu realmente, nesse recurso de clicar, ele só me mostra as últimas 50 mensagens. É muito chato. Rafael Almeida, obrigado pelos 5 reais. Você é o Brad Pitt da minha sapiosexualidade. Lá ele, mas quem me dera.
Username unknown. Esse tal de Marx era tão burro que ele nem pensou sobre... Insira aqui coisa que o Marx abordou diretamente. Exatamente, né? Isso aqui a gente ouve todo dia. É porque a galera não lê, né? A galera lê o Marx através do Mises. Aquela Renata Barreto, inclusive, eu achei engraçadíssimo, porque... Quando ela começou a falar coisas erradas sobre o Marx, né? Sobre a Lei de Ferro, que o Elias falou que é, inclusive, do Ricardo. Acharam a fonte dela. E a fonte dela era o Mises. Ela tirou aquela coisa, aquele erro sobre o Marx, não do Marx, mas no livro do Mises. Ai, bati no meu dente, caralho. Thiago Silva, obrigado pelos... Que dinheiro é esse, velho? Florim húngaro. Obrigado pelos 4.000 florins húngaros. Quanto que é isso? R$54, caralho. Obrigado pelos R$54 em florins húngaros. Boa tarde, Ian. Moro no leste europeu há 5 anos. Aqui os millennials viveram a queda da União Soviética e a ascensão da região via fundo da União Europeia. Partidos socialistas e comunistas são ilegais em quase todos os países do bloco. Como tancar? Pois é, sabe quem falou bastante sobre isso? Se você fala inglês, Thiago, você conhece o Hugh Gopnik? O Hugh Gopnik é um criador de conteúdo marxista. Inclusive, eu fui no podcast dele, que é o The Program, né? Já vou chamar ele aqui. E ele tem um vídeo sobre como os Estados Unidos injetaram grana pesada em partidos e organizações fascistas no leste europeu depois do fim da União Soviética. Então, essa ascensão é engraçado, porque existem certas pessoas que têm a análise com a profundidade de um Pires, falando... Olha que coincidência. Justamente onde era socialista que tivemos a ascensão do nazifascismo. Eu sou muito inteligente. É porque, justamente em países que tinham uma organização de classe trabalhadora muito grande, esses países tiveram financiamento do que havia de mais extremo para combater esse movimento de massas. Não é uma coisa espontânea. Não é espontânea. Então imagina, olha o que o camarada tá falando. Partidos socialistas e comunistas na Hungria são ilegais. Ilegais. E aí você vai dizer que isso aqui é espontâneo? Isso aqui é projeto, gente. É planejado. Então, pelo amor de Deus. Nossa, tem mais fascismo justamente onde ela era a Alemanha Oriental. Eu sou muito inteligente, teoria da ferradura. Gente, puta que pariu, sabe? Vocês estão vivendo num mundo onde não existe imperialismo. Mas enfim, eu recomendo, se você não conhece o Hugh Gopnik, claro que ele é balcânico, né? Ele é sérvio, mas uma coisa que a Sérvia e a Hungria têm em comum é que são 2 países que foram do bloco do leste e tiveram esse mesmo processo de fomento de movimentos fascistas e, no caso da Sérvia, de balcanização, né? Esses dias o Hugo, quando eu dei raid pra ele, ele tá falando um negócio interessantíssimo, que é como a língua foi dividida de maneira artificial. Porque ele tava falando, o sérvio e o croata são basicamente a mesma língua. É uma questão de diferença marginal, assim. Mas o chauvinismo, o etnonacionalismo, a balcanização, fizeram com que os movimentos tentassem separar o sérvio do croata por uma espécie de identidade nacional própria. E aí ele tava mostrando um vídeo que mostrava como o Wikipedia em croata e em sérvio eram radicalmente diferentes. Mesmo sendo que as línguas são muitíssimo parecidas. Então a separação não é uma questão de preservar a cultura. A separação é uma questão de chauvinismo etnonacionalista. O nome da língua, inclusive, era servo-croata, exatamente. E essa coisa das línguas na Europa é muito delicada, porque aqui nas Américas, os estados nacionais se formaram de uma maneira distinta. Mas na Europa, a questão da diversidade linguística era muito complexa, muito complexa. Tanto que nós temos, por exemplo, a Suíça, que é um país que tem 4 línguas oficiais. Tem o alemão, o francês, o italiano e o romanche. O romanche é uma língua que eu tenho certeza que vocês nunca ouviram falar, inclusive. Parece um... É uma língua românica, né? É servo ou é sérvio? Agora eu fiquei confuso. É servo-croata, né? A língua é servo. Não é sérvio, eu tô errado. Sérvio, eu tô errado. É sérvio-croata. Desculpa, gente. Não sei porque eu fiquei confuso. Sérvio-croata. Guilherme, obrigado pelos R$2. Ian, de que forma as experiências pagavam dinheiro? Não entendi a pergunta. De que forma as experiências, eu imagino que socialistas pegavam dinheiro? Pegavam? Eu real não tô... Já leu... só uma resposta aqui. Já leu Octaviani? Com certeza, eu li na faculdade e achei ele fantástico. Fica a dica, Octaviani é uma grande referência.
Eu não entendi a pergunta, de verdade, assim. Caceta, Gustavo Mezzovilla, obrigado pelos R$200 limpo. Não é tão limpo assim porque é superchat, né? Mas limpo. Fala, camarada, tudo certo. Hoje, ouvindo Normose no blá blá, me senti meio mal. Estudei matemática pura e sinto que esse é um conhecimento ultra específico e inútil. Trabalho hoje com programação e queria contribuir mais com a sociedade. O que fazer? De forma alguma, matemática pura é inútil. De forma alguma, matemática pura é inútil. Avançar o conhecimento matemático não é nada inútil. A questão é, matemática pura é vista como inútil no modo de produção capitalista. Porque você tem uma forma de mão de obra que não oferece nada para ser explorado de forma imediata. Você, por exemplo, é muito mais da área da pesquisa. E pesquisa é algo que precisa de investimento público. E aí eu pergunto pra você que trabalhou na área, inclusive, né? Você que veio da área, como é que é o investimento público pra pesquisa no Brasil? Eu não pulei superchat nenhum, não. Não pulei, não. Tá, eu tô lendo aqui na ordem. Então a questão eu entendo você se sentir mal, mas saiba que o problema não tá em você. O problema tá que o modo de produção capitalista só vai valorizar a mão de obra que é capaz de valorizar o capital. E a matemática pura, por exemplo, a própria pesquisa histórica. Pô, gente, eu abandonei a carreira de pesquisador por causa disso. Eu abandonei a carreira de pesquisador porque a pesquisa no Brasil está sendo subfinanciada. Eu não consigo, eu adoraria conseguir pesquisar e me tornar um acadêmico de história. Escrever livro e tal. Mas eu virei o quê? Comunicador. De uma certa forma, eu trabalho com entretenimento. É o que eu consegui fazer com a minha expertise. E eu sou... Gente, pensem na quantidade de historiadores formados, só pra vocês terem uma ideia. Na USP, em História, entram 280 alunos por ano. Tá? Isso só na USP, só onde eu estudei. Eu sou um que faz isso. E aí eu sabia que gente que trabalha com matemática geralmente é caçado por banco ou por indústria de TI. O que eu acho legal é que dá pra dar like no superchat. Então é isso, gente. Infelizmente, saiba que o problema não é você nem de perto. O problema é que você vive num mundo no qual o que você pode oferecer para a sociedade, que é muito valioso, não é uma coisa que consegue valorizar o capital de maneira imediata. Obrigado pelos R$2. Ô, Ian, você ficou sabendo que... Acabou a mensagem. Eu fiquei sabendo. Você ficou sabendo que... Porra, e aquela lá que... Peraí que atualizou tudo de uma vez aqui. Calma. Eu vou abrir um pouco o Pix pra ver aqui, pra não deixar vocês pra trás. Mas foi o que eu falei, gente, é muita coisa. E como eu não dou limite de valor... Hoje é 23, né? Vem muita doação pequena e aí eu tenho que ler tudo, né? Juliana F. Santos, obrigado pelos R$10. Existe alguma iniciativa camarada pra mulheres aplicar o DIU? Eu acho que eu não tô muito em posição pra falar, porque isso é área médica, né? Então eu tenho até... Existe até algumas regras, principalmente no YouTube, de dar dica médica sem qualificação. Eu posso até ser severamente punido por isso. Então eu acho melhor eu não me manifestar. Mas aí eu posso antecipar que eu não conheço. E deveria, inclusive. Eu vou evitar falar porque eu não... Eu vou evitar falar porque eu não quero falar nada médico e ser punido por dica médica sem qualificação, né? Eu posso... A galera tá falando pra procurar o SUS e tal, mas eu não quero falar nada porque eu realmente posso ser punido pelo YouTube por dar conselhos médicos sem ter CRM, sabe? Bel, obrigado pelos R$3. Como faz pra formar e seguir carreira acadêmica sem passar fome? Acabei de dar a resposta. Não sei. Eu não sei. Justamente por isso eu saí. Quando eu tava pra fazer o meu mestrado, era um mestrado sem bolsa. Então eu ia ter que trampar pra me sustentar e fazer o mestrado. Muitas vezes é uma bolsa de fome e você não pode ter vínculo trabalhista. Então você fica bloqueado, né? Muita gente que tem a bolsa faz trabalhos autônomos sem registro e tal, né? De maneira, como é que eu falo? Informal. E eu tava pra fazer, não tinha bolsa, e aí estourou a pandemia. Eu falei, quer saber? Não vale a pena fazer isso agora. De verdade. Ambrósia, obrigado pelos R$40 limpaço. Agora é mais limpo, não é tão limpo, mas mais limpo. Parabéns pelo trabalho, camarada. Beijo da sua mana taróloga. Obrigado, Ambrosia. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Elias Paiva, obrigado pelos R$5. Quando eu atualizo, ele já vem coisa nova aqui. Deixa eu ver se tem coisa nova.
Tocelo, obrigado pelos 3 reais. Sou da UP Praia Grande. Cadê tu no ato de hoje? Chama todo mundo. A gente não conseguiu tirar uma linha a respeito do ato de hoje. Então a gente não se organizou a tempo. Não dá pra participar de todos os atos, gente. Às vezes a gente tem problemas internos. E tem uma outra coisa. Nós da Soberana não temos a capacidade de mobilizar tanto a população pra atos. Então, claro que a gente apoia esse tipo de demanda, mas a gente não se organizou pra esse ato. Inclusive, cabe uma autocrítica nossa aí. Mas fico feliz de saber que a UP tá compondo aí o ato. Porque esse tipo de coisa é muito importante. Tô tentando não pular nada aqui. Baltazar, os Yankees fracassaram no Oriente. Qual a chance deles descerem pra cá agora? Não acho que eles fracassaram no Oriente tanto, né? Ainda tem muito o que a gente vê. E qual a chance deles descerem pra cá? Bom, eles teriam que descer se eles já não estivessem aqui, né? Eu preciso falar do que tá acontecendo na Venezuela? É só descerem, se vocês pensarem na América do Sul, o país que tem mais, digamos assim, resistência ao imperialismo foi a Venezuela. Eu tô tentando não pular nada aqui. E os Estados Unidos estrangulou a Venezuela até sangrar. Então, assim, se vocês quiserem saber o que tá acontecendo na Vuvuzela, ó. O que tá acontecendo na Vuvuzela, eu tenho um vídeo sobre isso. Então lá no meu YouTube História Pública, o meu canal principal, tem um vídeo só explicando como que a Venezuela chegou na situação que tá. E o tema do vídeo é: a Venezuela é socialista? A resposta é não. Aí eu explico o porquê, né? Eduardo, obrigado pelos 3,33. Você acha que podemos dizer que na prática o governo Lula é de direita? O governo Lula é de direita? Cara, é foda, porque se a gente for pensar, depende da definição de direita. Então, ultimamente a gente tem definido o governo Lula como social-liberalismo, que é um governo liberal, mas com um pouquinho de viés social. A questão é, não acho que é bait não, a resposta é boa. A resposta é boa. A resposta não sei se é boa, a pergunta é boa. Depende de como a gente define direita e esquerda, né? É importante a gente pensar como o espectro político foi estreitando depois do fim da União Soviética. Inclusive, no finalzinho da União Soviética, né? Como esse espectro foi estreitando, a gente começou a chamar governos ou políticas ou partidos que estavam à esquerda de esquerda, né? Mas claro, para nós que somos marxistas, ser de esquerda pressupõe almejar o fim do capitalismo. Coisa que o Lula do Velho Testamento, né, já chegou a tangenciar de maneira branda e tal, falando: eu defendo que os trabalhadores tenham os meios de produção. Isso tudo morreu depois do fim da União Soviética, né, depois de 89, na década de 90 eu nunca mais vi o Lula falar sobre isso. E isso tudo faz com que, novamente, esses partidos que estavam à esquerda fossem compreendidos como sendo de esquerda. Então, o PT tá à esquerda do PL? Sim. Mas o PT é de esquerda? Se você for considerar o que ser de esquerda defender o fim do capitalismo, não. Agora, eu quero fazer um pedido aqui pra vocês, gente. E é uma coisa que meu camarada Samuel expressou muito bem num podcast que ele foi. É muito mais importante vocês compreenderem o objeto do que vocês definirem o objeto. Então é muito mais importante entendermos o que o PT é e por que ele é o que é, do que falarmos o PT é isso. Definir o objeto, às vezes, faz com que a gente não consiga compreendê-lo de maneira adequada. E pior, às vezes faz com que a gente tenha uma definição externa que é enfiada goela abaixo dentro do objeto. A China, na minha opinião, a China é um exemplo bom. Eu acho a China um exemplo bom, porque eu acho que se perde muito tempo tentando dizer se a China é socialista ou não, no lugar de compreender o que é a China. É mais importante compreender o que a China é, por que é, o que ela faz e como faz, do que dar essas definições. E eu tô colocando aqui a questão numa ordem de importância, tá? Então, novamente, Ian, mas você fez um vídeo falando que a Venezuela não é socialista. Por que eu fiz isso? Nesse caso, é importante isso, porque esse vocabulário é instrumentalizado pela direita. Então, como muitos dos meus vídeos, o meu vídeo era para armar vocês
para ficarem blindados contra os argumentos da direita e da extrema-direita. Tinha um propósito político específico. Mas o vídeo não se concentra só no vocabulário, ele se concentra em explicar o que a Venezuela é e por que ela é o que é. Entendem? Esse foi o meu incômodo, que fez com que eu fizesse um vídeo da Venezuela para começo de conversa. Muitas vezes marxistas falavam, a Venezuela não é socialista, mas não explicavam muito bem o porquê. Não é socialista porque o Hugo Chávez não era de um partido comunista, etc. Eu prefiro explicar melhor por que eles chamam de socialista, inclusive eu acabei de explicar. Por que eles falam socialismo bolivarianista e por que é da forma que é. Pode, claro, podemos chamar de socialismo bolivariano? Na minha opinião, com certeza. Com certeza. Por isso que eu falei, não é socialismo marxista. Outra coisa, a gente pode chamar a China de socialismo com características chinesas? A definição é menos importante do que você entendeu que a China é de verdade. Entende? É assim que a China chama. Eles chamam de socialismo com características chinesas. Certo? Então, na minha opinião, é muito mais importante entender o objeto do que defini-lo, tá? Mesma coisa com o conceito de fascismo, tá? Muito mais importante entender o conceito de fascismo do que defini-lo de maneira metafísica e pela lógica formal. Fascismo é quando você tica todas essas caixinhas aqui. A realidade é difícil, ela se movimenta, ela se transforma, ela se manifesta de maneiras, às vezes, contraditórias. Ó, o que significa uma pessoa ser socialista, mas não comunista? Depende do contexto. Porque sabe quem tentou sequestrar a palavra socialismo? Os nazistas. Não era Partido Nacional Socialista? Eles diziam que eles eram os verdadeiros socialistas e que os bolcheviques tinham deturpado o socialismo. O que significa ser socialista e não comunista? Depende. O importante é que nós, comunistas, quando falamos de socialismo, sejamos muito claros de o que é socialismo para nós. E para nós, socialismo para nós marxistas, socialismo é ditadura do proletariado. Ó, mesma coisa com populismo. Para mim, populismo é um exemplo mais extremo ainda. Porque populismo, ao mesmo tempo, pode significar o Lula e o Trump. E aí para que serve essa definição? Uma definição que define o Lula e o Trump ao mesmo tempo. Eu digo, para nada. Hoje é Ronald Reagan, semana que vem. Murilo, obrigado pelos 3 reais. O que os marxistas pensam de Rojava e outros socialismos não centralizados? Eu nunca estudei Rojava. Então eu não quero dar uma opinião desqualificada. Eu realmente não sei. Não é minha área de expertise, então eu prefiro não desinformar vocês. Carlito Marte, obrigado pelos 5 reais. O João Calvino foi o primeiro coach da história. Eu adoraria ver você elaborar. Por que o Calvino, do calvinismo, né? Ele foi o primeiro calvo? Não sei. Mas por que ele foi o primeiro coach da história? Porque ele fala assim, tudo depende de você, é só o seu esforço próprio, basta você ter como é que fala mindset? Porque eu tô puxando de memória, mas o Calvino ele era suíço, né? É isso. Ele nasceu na França, mas ele morreu na Suíça. Ele devia falar francês? Como é que fala mindset em francês? É isso, agora eu entendi o que você quis dizer. Mentalidade e visão. Mentalidade é visão. Deixa eu voltar aqui que é muita coisa, gente. Calma aí. Eu já vi umas coisas aqui maravilhosas. Rafael Zolet. Como se esconder da polícia depois de roubar um banco para financiar a revolução? Responda rápido. Olha, eu acho que você faz assim. Você pega... Não, eu não vou... Eu fiquei muito tentado a falar uma coisa. Eu fiquei muito tentado a falar um negócio, mas eu não quero me comprometer. Enfim, entrem no Twitter do Thiago Santinelli pra vocês entenderem o que eu ia sugerir pra vocês contornarem a polícia. Mas eu não quero... Hoje não. João Lauro, obrigado pelos 10 reais. Acredito que no socialismo a tendência da monogamia é deixar de ser hegemônica. Temos alguma leitura que aponte esse indício em experiências socialistas? Sou AR, acho que eu não sei o que é AR, e busco leitura sobre esse ponto com viés marxista. O que é AR, gente? Eu não sei exatamente o que é. Olha, a respeito de não monogamia, em experiências socialistas eu não li. Romântico, é isso? O texto mais clássico que a gente tem como fonte pra isso é o Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Aviso de recebimento, pode ser.
Esse livro tem muitos erros, ele tem uma marca muito forte da época, porque ele é um livro do Engels baseado em comentários que o Marx fez num livro de outro cara chamado Morgan. E ele tem marca da época, mas ele traz algumas teses que abriram o debate para outras coisas. Então, se você quiser ler um pouco, procura esse livro, Origem da Família e da Propriedade Privada do Estado, e procura o debate acerca desse livro. Eu acho que vai ser uma coisa bastante enriquecedora, porque traz o debate acerca de monogamia para a zona do materialismo histórico. Isso aqui que é importante. Eu dou um exemplo de como a coisa não é tão linear. Na Albânia socialista, uma das conquistas dos direitos das mulheres foi a proibição da poligamia. Porque a proibição da poligamia, para eles, significava o fim da troca de mulheres como mercadoria. Porque a Albânia é um país de maioria muçulmana, né? Então, entendem como, dependendo da sociedade, da história da sociedade, da maneira como a sociedade específica se constituiu, isso tem conotações distintas. Mas eu não compreendo muito disso no socialismo real, assim, e vários exemplos. Então, existem sociedades não monogâmicas na China. Eu não acho que isso diz muita coisa, porque, por exemplo, os Mormons são não monogâmicos. É uma puta comunidade reacionária do caralho, sabe? Uma seita maluca do cacete. Isso aqui, só não ser monogâmico, não diz muita coisa. Entende? Pera aí, eu vou salientar isso aqui, ó. Servidores de educação federal estão entrando em greve por todo o Brasil. Estamos sobrecarregados e mal pagos. Acho que é técnico, né? Técnico recebendo menos de 2 salários e professores menor que o piso. Importantíssimo isso aqui, tá? Importantíssimo isso aqui. Eu vou deixar anotado isso aqui pra gente, pelo menos, divulgar no próximo Como News. Porque, querendo ou não, gente, é minha categoria. Eu sou um professor, eu ainda me enxergo como professor. E eu sempre tô, assim, priorizando esse tipo de pauta, porque é a pauta que mais me afetou enquanto eu era profissional, né? Me afetou como trabalhador. Eu vou dar uma olhada nas greves, ver onde tá sendo, como tá sendo, quem tá organizando, quem tá compondo, etc, sabe? Gente, eu não tô ignorando nada. Eu não ignoro nada. Eu não consigo acompanhar tudo, a questão é essa. Tem a Bíblia Mormon, né, que o maluco lá falou que ele quando ele era criança, ele recebeu, não sei se foi um anjo ou se foi Jesus, e aí que falou que todas as religiões eram falsas e ele era o verdadeiro, e ele escreveu a Bíblia dele lá. É um negócio assim, né? O do South Park tem o livro Mormon, né? Que é o teatro deles lá. A musical deles. Não, mas essa coisa de que o maluco Mormon lá recebeu Cristo e escreveu a Bíblia, isso não é do South Park, não. Isso aí é verdade, né? Tipo, a religião deles é isso, né? Ó, eu vou ler a ordem que tá aqui. João Lauro. Acredito que no socialismo a tendência de monogamia é deixar de ser hegemônica. Embaixo, João Dutra. No socialismo, eu não vou deixar você pegar minha mulher, João Lauro. Que bom que você leu Engels, João Lauro, mas você não vai pegar minha esposa. Eu adorei o diálogo inter do Superchat aqui. Achei uma coisa muito enriquecedora. O João Dutra tava espertíssimo já. O João Dutra fez o quê, ó? Ele viu vários edits do Chico Moedas já. Edit do Chico Moedas com o MC Saci, puta que pariu, cara. Ele não aguenta mais isso. Briguem mais por... Exato, ó. Não, eu não queria do... eu não queria clicar nisso. No socialismo, a banda tu vai poder pegar minha mulher? Olha... eu queria clicar nisso. Finalmente respondido, né? O chat tá travadão pra mim também, mas em outro sentido. Menino Túrgido, obrigado pelos 10 reais. Deleuze e Guattari são mais materialistas que Marx e eu posso provar. Existe uma incompreensão muito grande do anti-Édipo. Eles são marxistas, devemos escutá-los para não cometermos os erros do passado. Como é que eu respondo uma coisa dessa? Tipo, obrigado pelos 10 reais, mas eu não sei muito bem o que falar. Enfim, da hora. Acho que essa é a minha resposta. Coletivo Edu Cartoon, obrigado pelos 5 reais, que bom ver vocês por aqui. Eu conheço vocês estão aí se descrevendo, né? Eu respondi a mensagem de vocês no Insta, mas, gente, eu vou deixar esse recado aqui público, né? Eu não consigo dar conta de tudo que me mandam. Porque é muita coisa. Então, às vezes eu fico sobrecarregado e às vezes acabo até esquecendo do que eu falei. Então, eu só quero que vocês compreendam uma coisa.
Não compreendam como falta de educação da minha parte, porque na maior parte das vezes é sobrecarga mesmo. De verdade. Eu recebo muitas ofertas, eu recebo muitas mensagens, muitos contatos, e eu, já no meu trabalho regular, já tenho uma agenda muito atarefada. Então, por favor, sejam compreensivos. Eu não respondo às vezes e não dou cabo a certas propostas por falta completa de tempo mesmo, de capacidade minha de me bipartir e estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Dante Joestar. Por que os liberais mais à esquerda admiram Lenin? Os liberais mais à esquerda? Inclusive sobre a NEP, mas chega no Stalin e não dá. Liberais mais à esquerda quer dizer da esquerda liberal, né? Cara, eu acredito que porque o Lenin morreu antes de virar um vilão. Sabe aquela frase do Batman? Ou você morre um herói ou você vive o suficiente pra virar um vilão? Eu sei que eu tô brincando, mas... Enfim, o Lenin morreu antes dele se tornar o líder que era mais difamado pelo imperialismo. O que acontece? O Stalin foi o secretário-geral por mais tempo. E ele foi o secretário-geral no período no qual a União Soviética começou a se tornar uma puta de uma potência política e econômica. Então, é claro, eles descarregaram toda essa imagem em cima do Stalin. E agora, imaginem, gente. Mesmo se você não for comunista e tá aqui no chat, eu queria só convidar vocês para uma reflexão. Imagina o seguinte. Nós vivemos numa sociedade dominada pela burguesia, correto? E a burguesia não domina só a nossa vida material, mas ela domina também a nossa vida cultural. Os meios de comunicação são domínio da burguesia. A burguesia tem veículos para dizer o que ela quer dizer na hora que ela quer dizer. E aí imagina que num lugar do mundo nós temos uma experiência gigantesca, popular, cujo objetivo é destruir a burguesia como classe. É expropriar os bens da burguesia. É retirar todos os privilégios de uma classe que não trabalha e só explora, que concentra a riqueza. Você, que detém não só os meios materiais, mas os meios culturais, ia ficar em silêncio? Você ia deixar isso rolar de boa? Você ia deixar isso passar batido? Que todo mundo visse isso de maneira absolutamente livre? E tirasse as próprias conclusões? Não, né? Você ia fazer de tudo para que as pessoas achassem que aquela experiência é uma falha. A razão pela qual o Stalin é tão difamado como um demônio da história, e o Mao Zedong também, é porque eles eram líderes de países revolucionários em plena ascensão desses países. Ascensão com amplo apoio popular que inspirava o mundo inteiro. A União Soviética e a China inspiraram milhões de trabalhadores. Então eu só quero que você, mesmo que não seja comunista, pense se não há um interesse político por trás da demonização do líder de um país que inspirava milhões de pessoas a eliminarem a burguesia como classe nos seus respectivos países. Pensem se não há um interesse por trás disso. E pensem se vocês nessa posição teriam ficado em silêncio. Se você fosse dono, como Hearst, do maior conglomerado de mídia do mundo inteiro, se você ia ficar em silêncio acerca de uma experiência que defendia o fim da sua classe. E você tem o jornal na sua mão, para publicar o que você quiser, quando quiser, e não existe ninguém que possa te parar. Porque você também domina o Estado. Esse é o convite que eu faço para vocês, tá? E essa é uma coisa que eu falo, para além de falar sobre a história do Stalin, um pouco do Mao Zedong, quando as pessoas falam desse tipo de coisa. Ah, chega no Stalin, aí o Stalin é uma coisa intransponível na esquerda liberal. A esquerda liberal é liberal. E ela ainda está suscetível à propaganda imperialista. De maneira crítica. Existe um problema também na esquerda liberal de que ela, às vezes, acha que ela é imune à propaganda. Sendo que ela não é. O Stalin cometeu 2 grandes erros. Dois. Um foi não ter matado Khrushchev. Esse erro é imperdoável. 3, vai. Um foi não ter matado Khrushchev. O segundo foi ter dado uma alfabetização para Ayn Rand. Esse erro é tão grave quanto o primeiro, viu? E a União Soviética ter apoiado a fundação do Estado de Israel. Esse aqui é mais sério, né? Mas enfim, ter dado uma educação para Ayn Rand foi um puta erro da União Soviética.
Ter morrido foi um erro também. Inclusive, eu não sei se é fanfic, mas tem um diálogo do Khrushchev com estudantes albaneses. E aí o Khrushchev pergunta assim... então vocês acham que o Stalin não fez nada de errado? Aí eles respondem não ter se livrado de você. Eles não falam matar, né? Não ter se livrado de você quando ele pôde. Enfim, se é engraçado é verdade, né? Isso aqui é o... mas depois a União Soviética fez uma autocrítica e começou a ficar do lado da Palestina de maneira intransponível, tá? A gente tem que também dar a César o que é de César. Todas as minhas lives ficam salvas. Eu vou dar uma pequena... Perguntaram da minha voz. Minha voz estava melhor até eu começar a gritar de novo em live. É um hábito ruim de professor, né? Eu vou dar uma pequena pausa só pra pegar um pouco mais de água e eu já volto, tá, gente? Tem bastante coisa pra responder ainda. Rapidinho. Hoje não parou de chover um segundo desde que eu acordei. Pelo menos tá mais fresco. Alisson Mesa Novaes. A dinâmica de extração de mais valor também se aplica ao funcionalismo público de alguma forma? Se sim, como seria a dinâmica? Sim, eu respondi essa pergunta na semana passada. Funcionários públicos também têm extração de mais-valia, apesar de, por serem funcionários públicos, terem um pouco mais de ingerência a respeito dos seus direitos. Mas não vão achando que o funcionário público recebe o que ele cria. Não recebe o que ele cria. A questão imaginem o seguinte, gente. Nós temos, por exemplo, uma indústria na União Soviética. E é uma indústria estatal. Os trabalhadores que trabalham nessa indústria recebem tudo que eles criam? De forma nenhuma, né? Os trabalhadores são assalariados. Então existe, em uma certa forma, numa indústria estatal, extração de mais-valia. A diferença é que, como a União Soviética era uma ditadura do proletariado, esta mais-valia, que era extraída pelo Estado, voltava para a população como benefícios para o trabalhador. Ou seja, essa dinâmica é o que a gente chama de socialização da mais-valia. Geralmente, gente, via de regra, se existe salário, existe extração de mais-valia. Via de regra, tá? Algumas exceções, mas via de regra, se existe salário, existe extração de mais-valia. A questão da mais-valia é como ela é socializada. No capitalismo, a mais-valia é maximizada até o limite do trabalhador, seguindo a lei do valor do Marx lá. E ela é embolsada. Ela se torna lucro, poupança, investimento, reinvestimento na indústria para expansão. Ela é a fonte da expansão do capital. Peraí, eu quero responder uma pergunta aqui, ó. Mas para que fazer isso? Só não era melhor não extrair a mais-valia? Não, porque a União Soviética, por exemplo, precisava exportar recursos para poder importar coisas que ela não fabricava. Então, sociedades em construção ainda precisam preservar certas dinâmicas, porque, novamente, o socialismo é uma fase de transição para o comunismo, onde aí sim não haverá a dinâmica da mais-valia. Mas a questão não é unha, é a pelinha aqui do lado. Tô respondendo isso aqui, né? Que a minha mãe tá no chat, aparentemente, né? Alisa meu pelo aqui, ó. Alisa meu pelo. Onde eu tava? A questão era... A União Soviética, por exemplo, precisava exportar artigos para poder importar coisas que ela não fabricava.
A União Soviética precisava concentrar recursos para se industrializar, para se proteger da invasão que viria, eles já sabiam que viria. Então a questão não é que eles faziam isso porque eles eram feio, bobo e chato. Eles faziam isso porque uma sociedade de transição precisava dessa dinâmica. Todas precisavam. Rubens Stutzer, obrigado pelos 10 euros. Vídeo do Stalin sai quando? Troquei ideia com a camarada de esquerda. Ela ficou brava quando eu comentei do Stalin. Vai acontecer um dia? Vou tatuar marxismo gutural no braço semana que vem. Fala sério, esse nome veio do João, tá? Marxismo gutural foi uma coisa que saiu diretamente da cabeça do João. Então, gente, eu decidi não fazer mais o vídeo do Stalin. Por quê? Eu tenho focado mais em alocar o meu tempo e os meus recursos em produzir coisas que eu acho relevantes para a militância e a classe trabalhadora brasileira. E eu acredito que um vídeo do Stalin é importante para pessoas que são, por exemplo, como você, que já deve ter uma formação, que querem refinar a sua formação, que era o objetivo original desse canal. Só que eu, por um acidente feliz, mas um acidente, eu comecei a atingir um público muito mais amplo do que eu imaginava. Então vale mais a pena eu falar, por exemplo, de coisas que aconteceram no Brasil, da dinâmica brasileira, da história brasileira, da América Latina, Argentina, Chile, Venezuela, do Caribe, eu falei do Haiti também, falar dos Estados Unidos, tem muita ingerência aqui no Brasil, Estados Unidos contemporâneo, esse tipo de coisa, do que falar meio dos pormenores da história soviética e da origem de certos mitos. Eu acho que isso é interessante para quem já é formado, mas pro público amplo, o público amplo não chegou nem na etapa de debater o Stalin. É uma coisa assim, a gente precisa popularizar o comunismo primeiro. E popularizar o comunismo através da história brasileira, da realidade brasileira, da dor da classe trabalhadora brasileira. Então eu imaginei que seria legal, mas não útil. Esse é o meu ponto, entende? Se eu um dia tiver um recurso, conseguir abrir um estúdio, ter equipe, aí sim eu faço. Meu sonho, é um sonho bobo, né? Mas eu tenho o sonho de conseguir produzir documentários um dia. Documentários simples, mas que tenham alguma produção. Com narradores. Eu tenho a pilha de colocar narradoras, porque é uma pergunta que eu te faço. Quantas narradoras vocês já viram em documentários? É muito raro. Geralmente são homens narrando. E aí eu tenho essa pilha de serem mulheres, assim, narrando. Enfim. E de fazer com imagem de arquivo, edição arrojada, enfim, eu tenho essa pira. Não o tipo do Castanheira, porque do Castanheira tem ele, né? Ele tá meio Michael Moore lá. Eu tenho mais a ideia de fazer documentários de imagens de arquivo, mas muito bem feitas, né? Mas sabe uma coisa curiosa? Eu encontrei a minha própria linguagem na internet através da própria precariedade do meu conteúdo. Porque a única maneira que eu tinha de apresentar era assim, ao vivo, né? Como se fosse uma aula em sala de aula. E aí, por um acaso, eu criei essa linguagem de apresentar esses ensaios ao vivo. E vocês gostam bastante. Inclusive, quando eu fiz uma enquete pra perguntar, vocês querem que eu mude o meu formato? Vocês falaram não. Então é curioso. Tipo, através da escassez de recursos, eu criei uma linguagem muito minha. Mas eu ainda piro em documentário. Tipo, parece que esse formato de eu apresentar ao vivo, com o chat na tela, falando como se fosse uma sala de aula, do meu jeito, faz com que a galera goste muito da dinâmica, né? Fica uma dinâmica diferentona. E veio por falta de recurso. Foi 100% isso, sabe? Sim, esse feedback... Exatamente, ó. Agora eu posso fazer isso, eu vou abusar. Os ensaios ao vivo são melhores por conta do feedback imediato. É isso que eu gosto. Eu gosto desse feeling do feedback imediato. Ian Paralelo não fala isso, velho. A Newton, obrigado pelos 10 reais. Boa tarde. Tem recomendações de artigos, autores e livros que se analisa a economia marxista de forma empírica? Tenho. Digo no sentido de análise econométrica. Tenho. Um livro que eu recomendo o tempo todo é o... Eu vou recomendar 2 livros, tá? Eu vou pegar um e o outro eu vou mostrar. Ó. Esse aqui é um livro super simples do socialismo da URSS, como dizem os latinos, né? Ao capitalismo da Rússia. Os efeitos sociais das reformas capitalistas. Esse livro é cheio de números, tá? Então, esse aqui pode ser uma coisa... É bem curtinho, tá vendo? Esse aqui pode ser um que você goste, mas o que é uma análise muito, muito forte, robusta, assim, é o livro publicado pela própria Academia de Ciências da União Soviética, que eu não tenho porque ele é caríssimo, que é o Manual de Economia da Academia de Ciências da União Soviética. Esse é o nome. Se você procurar em português, você acha gratuito no Marxists.
Então, Manual de Economia da Academia de Ciências da União Soviética. É de um autor, é de vários autores, né? Mas o autor principal chama Ostrovitchanov. Esse tem um calhamaço só, que é a economia, é o modo de produção socialista. E aí é uma análise profunda da economia socialista soviética até 1958. O livro é Manual de Economia da Academia de Ciências da União Soviética. O Manual de Economia Política. Deixa eu pegar o nome certinho aqui. É Manual de Economia Política, desculpa. Manual de Economia Política da Academia de Ciências da União Soviética, Instituto de Economia, 1959. Foi publicado aqui no Brasil, mas está esgotado, é caríssimo para achar. E aí a gente tem aqui, ó, modo de produção socialista. Traços fundamentais do período de transição do capitalismo ao socialismo, industrialização, transformação socialista da agricultura, criação do sistema socialista de economia nacional, propriedade social dos meios de produção, lei econômica fundamental do socialismo, lei do desenvolvimento planificado, trabalho social, produção mercantil, lei do valor e dinheiro sobre socialismo, lei econômica da distribuição de acordo com o trabalho, cálculo econômico e rentabilidade. Esse aqui é um espantalho que a gente tem que lidar muito, hein? Ah, mas e o cálculo econômico no socialismo? Tá aqui, cálculo econômico e rentabilidade, preço de custo e preço. Bases econômicas do regime kolkhosiano, que é o regime cooperativo de campesinato, né? Comércio sob socialismo, orçamento estatal, reprodução socialista e renda nacional, transição gradual do socialismo ao comunismo, sistema socialista mundial de economia. É um livraço gigantesco, mas esse é o, assim, magnum opus da União Soviética sobre esse tipo de economia. Não vale a pena ler nada depois disso, porque a economia soviética mudou muito, tá? Esse aqui vale... o timing desse livro é muito bom, porque ele foi bem de quando a União Soviética ainda estava em caminhos para o comunismo e não retrocedendo, né? Certo? Não é que a Rússia foi atacada, teve um atentado terrorista, né? Em Moscou, mas todas as notícias que eu li tava tipo, não temos informações. Eu só vi isso. De Superchat eu não pulei nenhuma pergunta, gente. Juro pra vocês. Faz um vídeo sobre o genocídio britânico na Índia. Acabei de comprar um livro sobre isso. Que é o famoso What the British Did to India. Eu nem sei se tem tradução esse livro, deixa eu ver. Inglorious Empire. Deixa eu ver se tem tradução. Não tem tradução. Eu comprei em inglês mesmo. Inglorious Empire. What the British Did to India. Um livro de 2017, que é do Shashi Tharoor, e não tem tradução. Fica aí a dica pra quem for editor, esse livro aqui vale muito a pena. Então eu comprei o livro justamente pra isso. Que nós temos aí a marca de 100 milhões de mortos no Raj britânico, né? Christian Xavier, obrigado pelos R$50. Fala, a Soberana pretende buscar espaço em redes sociais como Reddit, mesmo sendo um espaço questionável, é uma boa rede social para aqueles que procuram se afastar do TikTok e Insta pela toxicidade, e fica difícil acompanhar o movimento de notícias. A gente tem um Reddit, só que não tem movimento lá, porque precisa da nossa presença. Eu vou só, claro que isso é informação interna, então eu só vou te falar o que eu posso, né? Mas isso tá em debate na Soberana agora. Espaços alternativos estão em debate agora dentro do coletivo. Inclusive, na nossa próxima reunião ordinária, a pauta do dia vai ser basicamente discutir qual é a nossa presença e qual deveria ser a nossa presença em novos espaços. Então, tipo, coincidiu com você perguntar isso, né? Quem usa Reddit no Brasil? Tem uma comunidade pequenininha. O que eu gosto no Reddit, pessoal, assim... eu gosto do Reddit por ter uma dinâmica que me lembra fórum. E eu gosto muito de fórum. Eu sinto muita falta de quando os fóruns eram a principal maneira de agregar comunidades na internet. Claro que era muito restrito, porque era uma época que pouca gente tinha acesso à internet ainda. Eu morava em São Paulo, eu tinha acesso à banda larga rápido, então... Enfim, mas eu adorava dinâmica de fórum. E aí os fóruns foram lentamente substituídos por redes sociais. Então a gente teve a substituição dos fóruns pelo Orkut, depois a substituição pelo Facebook, aí foi solapou completamente, né? O Facebook criava comunidades que eram até melhores do que são agora, né? Eram piores que os fóruns, mas melhores do que são agora. E agora a gente não tem comunidade em lugar nenhum. Por isso que nós, da Soberana, usamos uma rede tão hermética quanto o Discord. O Discord é o único espaço que a gente conseguiu construir uma comunidade com cara de fórum. Porque hoje as redes sociais são quais? Instagram. Que comunidade se tem no Instagram? Nenhuma. YouTube. Que comunidade se tem? Nenhuma.
TikTok, nenhuma. No Facebook tinha até grupos. Lembra quando a gente organizava a manifestação por grupo de Facebook? Lembra disso? Lembra de 2013? Quantidade de manifestações que foram organizadas por Facebook? Vocês viram o que aconteceu na Índia com o tamanho dos protestos que foram organizados por Facebook? Protestos com 400 milhões de pessoas. Entende? Então, eu acho que essa direção que a internet está tomando, ela tem um propósito político, inclusive. Fazer com que cada vez mais as redes sociais sejam vitrines para produtos e menos lugares de agregar comunidades, né? A Primavera Árabe também. Primavera Árabe também foi organizada no Facebook. Eu não acho que isso é um projeto que todo mundo... Vários burgueses sentaram e falaram, vamos acabar com isso. Mas eu acho que isso é o caminho natural do capitalismo encontrando a melhor maneira de se valorizar mesmo. É mais lucrativo as outras redes. Teve isso aqui em São Paulo. Isso aqui foi fantástico, porque... Ó, uma zarope aqui. O churrascão da gente diferenciado aqui em São Paulo foi quando ia abrir uma estação de metrô em Higienópolis, que é um bairro muito rico aqui em São Paulo. Não é o mais rico, mas é um bairro rico. E aí teve uma entrevista com moradores. E aí uma mulher lá falou assim, eu não quero metrô aqui porque isso vai trazer gente diferenciada. Tá claro o racismo da questão, né, gente? Ah, se tiver metrô aqui vai vir pobre pra cá. Ó, isso aqui eu vou responder rápido. Qual a sua opinião sobre a LCP e o PCO? A LCP, eu gosto mais deles do que eles gostam de mim. Eu vou dizer isso. E o PCO, pra mim, tem que ser combatido igual a gente combate a extrema-direita e o nazismo. Resposta rápida. Felipe, obrigado pelos R$5. Estou estudando para o CNU por uma plataforma. Não sei se posso falar. E tô achando a didática enrolada. Você tem alguma sugestão de como estudar? Cara, eu não... Já me perguntaram isso várias vezes de dicas sobre estudo. Eu sou muito ruim em falar sobre como as pessoas deveriam estudar. Porque eu tenho um método de estudo muito atípico. Eu sou uma pessoa que foi descobrindo através da necessidade. Então, eu não sou qualificado pra falar isso, sabe? Eu sei que tem um... Quem que fez um vídeo sobre isso? Acho que foi o Chavoso. O Chavoso fez um vídeo sobre como ele tem um método de estudos. Acho que a Sabrina fez um também. Tipo, esses métodos, eu não procurei, não estudei, não desenvolvi. Diz aí como você estuda, eu não consigo nem descrever. Eu tenho... Eu uso um tempo de maneira muito irregular. Eu tenho maneiras assim, eu leio de pé, eu anoto em papel, eu tenho, enfim, eu não consigo nem descrever direito. O Pedro Ivo do Ateu Informa tem vídeo sobre CNU, eu nem sabia disso. Fica a dica, inclusive. Eu não sabia que ele tinha. Quem perguntou da LCP, Liga dos Camponeses Pobres, é uma organização maoísta. Propaganda na live sendo assinante. Usa adblock, gente. Mete o adblock aí, foda-se. Qual a sua posição sobre a nova esquerda inglesa enquanto historiador e comunista? Nova esquerda, você diz a New Left lá da década de 60? Porque se for isso, eu acho que existem membros da nova esquerda que são excelentes historiadores e péssimos esquerdistas. Eu acho que isso é um movimento do eurocomunismo, né? A nova esquerda inglesa, ela foi muito linha auxiliar do eurocomunismo, que é, como diz o nosso grande camarada Enver Hoxha, eurocomunismo é anticomunismo, né? Foi o começo da neutralização da esquerda radical no centro do capitalismo. E olha que curioso, né? A New Left ainda é muito influente na academia. Muito influente na academia. Então, na academia de história, a gente aprende New Left e aprende Nouvelle Vague de cinema. Aprende análise. Assim, Deuses na Terra é análise e New Left, com a New Left Review, né? Mas eu até falei, mais cedo, eu acho que você não tava. Eu falei eu tô com o livro aqui, né? Do Benedict Anderson, que é membro da New Left, né? Eu tava justamente falando sobre como ele é uma referência. Mas, novamente, eu até critiquei esse livro um pouco sob esse prisma de um pós-marxismo revolucionário, né? Anais, sim, é a Escola dos Anais. A Escola dos Anais é uma escola de historiografia francesa. E sim, o nome é Escola dos Anais. É Anais da História Econômica e Social. Acho que esse é o nome nome completo, né? Thompson, baita historiador, muito influente, tem que ler. Péssimo esquerdista. Concordo em gênero, número e grau com você, Thiago. É que a gente acha o nome engraçado também pela primeira vez, mas depois do 5º ano de história a gente começa a ignorar o nome.
Eu tô sentindo que eu deveria deixar a foto, gente, no lugar. Vocês não acham? A foto, ela adiciona muito para quando eu clico nos comentários. Rafael Salori Pelissari, obrigado pelos 20 reais. Comprei esse boné colorido da Soberana e gostei muito. É o meu favorito. Eu uso ele o tempo todo. Indicação sua, agora me indica uma música boa do Sambo. Pô, a melhor, a braba. Sunday Bloody Sunday. Essa é a braba do Sambo. Gente, vocês sabiam que existe uma arte marcial soviética chamada Sambo? Comando Sambo. Existem duas, né? Uma chamada Sistema e outra chamada Sambo. Imagina um cara te dar uma surra de Sambo. Chutambô vem daí, sei lá, não sei o que vocês estão falando, gente. Ah, o aquário, peraí. Vídeo pausado, você quer continuar assistindo? Agora não é mais aquário, agora é árvore. Eu não quero árvore. Aquário. Nossa, tem um que é ao vivo, eu vou deixar esse ao vivo. Cat Trumpet. Pergunta pro João o que é chutambô. Já tô esperando o pior. Eu já tô esperando o pior. E é o pior que eu tô esperando. A escola do Sambo deve ser a mesma do Zana. Hoje o chat tá muito foda. Quem disse que o chat do YouTube era pior? E sim, viva a Revolução Agrária, viva a Liga dos Camponeses Pobres. Novamente, eu gosto muito mais deles do que eles gostam de mim. Eu não sou nada sectário com maoístas, tá, gente? De verdade. Nada. Eu vou ver as doações mais altas, gente, só porque já deu 2 horas. Ó, o Osvaldo doou 50 aqui, muito obrigado. Sobre cooperativas é verdade. No início do Lula 1 teve muito incentivo para pequenos pecuaristas criarem cooperativas no interior, que eu morava. E aos poucos dos anos seguintes, novos políticos foram forçando para acabar, servindo interesses, claro. Olha só que interessante que você falou. As cooperativas no capitalismo, elas precisam de constante incentivo público. Porque na dinâmica do capital, o grande capital monopolista tende a engolir. Tende a pressionar, tende a ganhar espaço, fazer com que eles percam competitividade. Então, isso aí que você está falando é um exemplo disso, né? Não basta criar a cooperativa e esperar pelo melhor. Dependendo da área de competitividade, e agora no Brasil no setor agrário, né? Precisa de constante incentivo público. E sem falar nisso aqui, ó. Isso é para começo de conversa. Cooperativa precisa de crédito. Isso aqui é só pra começar a gente pensar em ter. Pesquisa sobre o chutambô vai ser a primeira coisa que eu vou fazer quando eu tirar essa câmera da minha cara. Késia, descobri a qual classe pertencia e como estar ao lado dos meus como um professor de história, que foi fundamental na minha formação. Logo, todo o apoio a você, camarada, e aos demais que ajudam a propagar a consciência de classe. Venceremos. Muito obrigado pela sua mensagem, muito obrigado pelos 50 reais. Cara, eu queria perguntar pra vocês. Vocês aprenderam a ter consciência de classe com professores? Eu aprendi não com professores, mas eu aprendi na escola, digamos assim. Eu aprendi na escola. Porque às vezes nós temos aquele um professor de sala de aula que tem alguma coisa diferente, né? Não, descontando eu, tô falando de sala de aula. Eu aprendi na escola, porque a minha escola era uma escola particular, mas de bairro. Então tinha uma variedade muito grande de alunos de diferentes origens. Então eu aprendi a ter consciência de classe lá em Perus, né? Que é, como eu falei, onde eu cresci, por conta da escola, mas não particularmente por conta dos professores. Aprendi no punk trabalhando no varejo. Se não fosse um, ia ser o outro, com certeza. Na escola eu tinha medo do comunismo. Olha só, eu não quero essa culpa aqui não, hein? Eu sou culpado de muitas coisas, mas disso aqui eu não sou. Eu não sou culpado disso aqui. Essa culpa aí você tira da minha cara. É em Perus que fica a Escola dos Anais? Não, infelizmente. A gente não pode falar pro réuzinho ir lá pra Perus, né? Pra fazer parte da Escola dos Anais. Peraí que eu passei aqui umas coisas. Eu me perdi aqui, gente. Porque... Só pra explicar pra vocês como é que é. Eu tô vendo os superchats. Eles não atualizam se eu não mexo. Se eu dou scroll, eles atualizam tudo de uma vez. E aí eu me perco em qual eu tava. Calma aí. Aqui. Voltei. Aqui, João, obrigado pelos 30. Existe acúmulo de riqueza no comunismo? Por exemplo, um artista que produz sua arte sem exploração do trabalho alheio, um músico, é possível que essa pessoa venda seus próprios trabalhos e acumule riqueza pessoal? No comunismo a gente não sabe nem se vai ter moeda, essa que é a questão. Definitivamente não vai ter capital. Eu vou falar do socialismo, que é o que a gente conseguiu observar. E isso tá nos próprios... Qual texto que eu li que fala sobre isso? Tem algum texto marxista que eu li que fala sobre isso, eu não vou conseguir lembrar.
Claro que você pode, digamos assim, acumular riquezas, desde que essas riquezas venham do fruto do seu próprio trabalho. Claro, com certeza. A questão é, por que isso não é um problema e não é a origem da nossa crítica? Porque quem detém capital não conseguiu esse capital trabalhando. Esse capital vem da exploração do trabalho. Essa é que é a questão. E outra coisa, riqueza e capital não são a mesma coisa. Por riqueza, se você estiver falando ter dinheiro guardado para suas coisas, não tem problema. A questão é que o capital é, como diz o Engels, o controle sobre a força de trabalho de outra pessoa. O capital é o controle sobre o trabalho não remunerado dessa pessoa. Então o problema não é exatamente a riqueza. O problema é o capital. Por isso que eu disse. Capital não é dinheiro. Não é a mesma coisa. Não é à toa que o nome do livro do Marx, do Magnum Opus dele, é O Capital. Não é à toa que tem 3 e não é à toa que ele tá inacabado. Tá? E é por isso que eu disse que a gente não sabe se vai ter moeda fiduciária, digamos assim, no comunismo, mas a gente definitivamente sabe que não vai ter capital. Porque capital é o controle sobre o trabalho não remunerado de outra pessoa. Sacou? Então, isso aí que você está falando, eu li ipsis literis num livro marxista que eu não consigo me lembrar qual. Porque era quando eu estava estudando para falar justamente sobre o que é propriedade privada. Não lembro se foi o Bukharin, não lembro se foi o próprio Ostrovitchanov, não lembro se foi o Marx, não consigo lembrar. Não consigo lembrar, tá? Boné da hora, onde compra? Exclamação loja. Aí, ó. Não só esse boné da hora, como tem aquele boné ali também. E tá escrito Bolche Fitness naquele boné. Bolche Fitness. Olá, pessoa vagabunda. Obrigado pelos R$20. Você não vão dar a devida atenção no cancelamento da reforma da Previdência, já que não deram devida atenção na época do processo. Porra, meu padrinho de 70 anos anda chorando pelos cantos por causa disso. E vocês nada. Eu não sei do que você tá falando. Cancelamento da reforma da Previdência? Não sei do que se trata, gente. Alguém me atualiza na questão? É alguma coisa que eu não estudei essa semana. Que cancelamento? De que reforma? E o governo não faz nada, né? Eu não sei do que tá acontecendo. E o governo não faz nada, né? Eu moro em Portugal, dá pra encomendar boné gay daqui? A gente tá vendo encomenda internacional agora. Porque a loja cresceu com as próprias vendas, né? E a gente tá começando a expandir as coisas. Então eu fiquei de perguntar isso na semana passada, né? Por que não? Se a gente tem como fazer envio internacional e como? Renato Ribeiro, obrigado pelos R$20. Minha pesquisa de doutorado trata da atuação de youtubers marxistas. Dia 14 de março, mandei um e-mail pra ti. Quando puder, dá uma olhada. 14 de março. Ah, foi agora então. Você mandou pra qual e-mail? Você mandou pro meu e-mail de contato? Eu acho que foi, né? O meu e-mail de contato não sou eu que gerencio. Eu vou perguntar pra quem gerencia o e-mail pra ver se tá lá. E aí eu vou dar uma olhada, beleza? Obrigado pelos R$20. Porque, novamente, eu preciso de ajuda pra olhar os e-mails, senão eu não consigo ver tudo. Rui Away, obrigado pelos 10. Que dinheiro. É engraçado o superchat que eu não sei as moedas. Zloty polonês. Quanto que é 10 zloty? R$12. Aqui na Polônia, falar de marxismo é perigosíssimo. Pois é, eu acho que é justamente por conta dessa dinâmica que eu descrevi quando a gente tava falando sobre o nosso camarada húngaro, né? Deixa eu ver se tem mais alguma doação grande, que eu tô ficando com a voz cansada já, gente. Tá, tem uma aqui. Pedro Sorocaba, obrigado pelo 50 limpo. Aqui, mais uma coroa se situando. Mais um coroa, desculpa. Se situando na esquerda radical, graças aos ensinamentos do Ian, do pessoal da Soberana. Muito obrigado de coração. Novamente, eu fico muito feliz quando a gente chega na galera um pouquinho mais velha que eu, porque não era a minha intenção. Não era intenção, não porque eu não quero, mas porque eu achava que não dava pra chegar em todo mundo ao mesmo tempo. Então eu fico muito, muito, muito feliz de ter esse alcance. E é justamente esse tipo de coisa que me faz mudar um pouco a linha editorial do canal e falar mais sobre o Brasil, sobre contemporaneidade, América Latina, esse tipo de coisa, né? Pergunta: quando que a violência é justificável na sua opinião? Obrigado pelos R$50. Eu vou falar de forma genérica para não me comprometer. Mas se você quer ver um vídeo no qual eu falo sobre violência justificada, digamos assim, assiste meu vídeo sobre a Revolução do Haiti. E eu quero recomendar um livro para você também. Existe um livro do Domênico Losurdo chamado A Não Violência, uma história fora do mito.
O Losurdo, ele argumenta a mesma coisa que eu aqui. Dizer que a violência dos revolucionários haitianos, do Saint Louverture, do Dessalines, era igual à violência do exército de Napoleão, é pressupor que a relação entre Louverture e Napoleão era isonômica, desculpa. Que era isonômica, no sentido de que seguiam as mesmas regras e as mesmas leis. Essa relação não é isonômica. Existe um contexto para isso. Então, a violência de pessoas escravizadas para finalidades da sua emancipação como situação de escravizadas é absolutamente justificada, porque ela não é uma ação, ela é uma reação a uma violência anterior e muito mais profunda chamada escravidão. Então eu estou usando esse exemplo extremo. Eu não vou falar nada para não me comprometer aqui, mas eu acredito que vocês consigam fazer paralelos com situações que vocês conhecem, e eu recomendo aqui, para um argumento mais arrojado e muito menos comprometido, porque o Losurdo já morreu, peguem aqui o livro Não Violência, uma história fora do mito. Beleza? Deixa eu ver os pics aqui. Vou ver os valores mais altos, gente, porque eu não consigo responder tudo de verdade, de verdade. Deixa eu ver tudo de cima pra baixo aqui. Eu preciso preservar minha voz e eu não tô fazendo isso. Polly, obrigado pelos R$20. Uma pequena colaboração para o seu brilhante trabalho. Nada pequena, muito obrigado de coração. Cris, Ian, poderia falar do Salvador Allende? Tô lendo o Revolução Desarmada. Eu tenho um vídeo bem longo sobre ele já. Eu tenho o meu vídeo... é que não é sobre ele, né? Então talvez você não tenha visto, mas no meu vídeo sobre Por que odiamos o Pinochet, o Por que odiamos é meio um clickbait, né? Tem uma sessão inteira só sobre o Allende. Então se você quiser, dá uma olhada lá. Clica lá. Mas eu tenho certeza que não vai ter nada que você já não saiba. Tem um pouco da trajetória dele, de como ele pensava, como é que foi o governo dele, como ele morreu. É meio isso, sabe? G. Barreta, obrigado pelos R$20. Dúvida sincera, qual o problema do livro Sapiens, do Yuval Harari? Bom, o problema do livro Sapiens é o Yuval Harari, né? Começo de conversa, o Yuval Harari é um péssimo acadêmico, e o problema do Sapiens é que ele é excessivamente ambicioso para a forma como ele é incompetente na tratativa dele. Então, ele é ambicioso a ponto de que ele generaliza excessivamente a história da diversidade humana. E ele tem um ponto de vista, por mais que não pareça, muito eurocêntrico. Além do Harari ser uma pessoa terrível. Né? Exato. Isso aqui, ó, você matou a pau. O livro naturaliza o capitalismo. O Sapiens é uma naturalização do capitalismo e uma espécie de... Ele espreme a diversidade humana em generalizações muito com esse viés aqui. Eu vou ter que ignorar as perguntas, gente. E ele é sionista pra caralho, tem isso. É que ele já era um lixo antes disso. Antes dele ser sionista ficar em voga, né? Eu vou ter que ignorar, ó, só respondendo essa pergunta. Porque na semana que vem vão vir mais perguntas e eu tenho que responder e eu não dou conta. Não consigo mesmo, sabe? Ó, eu nem sabia disso aqui. Tem uma resolução da ONU que diz que violência anticolonial contra a potência colonizadora é perfeitamente legal. A China usou ela contra Israel, olha só, eu não sabia. Só que sabe qual que é o problema disso aqui? Hoje em dia, o mundo não tá mais na dinâmica colonial. O mundo tá, como diz o Kwame Nkrumah, na dinâmica neocolonial. Isso é que é o foda, gente. Então vocês entendem como um órgão que é claramente para defesa dos interesses do imperialismo, terem uma resolução como essa não compromete os seus interesses próprios. Eu nem sabia que tinha esse artigo, ó. Sapiens não é uma breve história sobre a humanidade. Nem sabia, mas fica aí a dica de um resumo, né? E aí, se vocês quiserem entender o que é neocolonialismo, se vocês quiserem entender o que é neocolonialismo, leiam o livro do Kwame Nkrumah, Neocolonialismo, Etapa Final do Imperialismo, é isso? Esse livro é uma obra-prima. Último estágio, tá? Eles traduziram como o último estágio do imperialismo. O que você acha do Alisson Mascaro? Acho ele uma excelente referência. Se vocês quiserem entender marxismo brasileiro, ele é uma grande referência, tá? O Alisson, inclusive, ele tá na minha bibliografia do meu glossário. Ian, já que as pessoas de direita gostam muito de citar o Holodomor e o Mao Tse Tung, você já pensou em fazer um vídeo sobre o Congo belga e o Raj britânico? O próximo ensaio é sobre o Congo belga. E é justamente por essa razão. Porque, na verdade, a gente vai falar do Congo belga, mas vai ser um ensaio sobre colonialismo. Eu bani os sionistas no chat já.
Calados, ó. Meu tio não pode fazer nada. Ele trabalha na ONU e não pode fazer nada. É, isso aqui, ó. Gabriel Tsetung aqui. Churchill. Gente, vocês não estão ligados o que era o Churchill. Vocês não estão ligados o que era o Churchill. O Churchill, ele tem uma frase que eu acho perfeitamente razoável membros de uma raça superior se colocarem no topo de uma raça inferior. É uma coisa assim. Ele tá falando do colonialismo, né? É perfeitamente razoável membros de uma raça superior tomarem o lugar de uma raça inferior. A frase da porra do Hitler, né? Exato, exatamente isso aqui. O Churchill era nazi que nem o Hitler, velho. Só que ele ganhou a guerra, né? Depois da revolução, a Coca-Cola vai permanecer? Não sei como eu vou ficar sem minha coquinha gelada. Gente, em Cuba tem refrigerante estatal, tá? É uns refrigerante... A Laura foi lá e filmou. É uns refrigerante que tem... Eu acho que não tem rótulo. Então é tipo os produtos do pai do Chris, sabe? Os produtos do pai do Chris tá escrito cereal. Vídeo do Reagan semana que vem. Sábado que vem. É biscoito, né? Você lá em Cuba você pode comprar Coca-Cola com perigo. Inclusive, gente, no Porque Odiamos Reagan 2, vai ter o golpe baixo. Vocês lembram do golpe baixo do Todo Mundo Odeia o Chris? Vocês lembram desse cara do golpe baixo? O golpe baixo passou desapercebido por todo mundo, né? Mas o golpe baixo, ele perdeu o emprego por causa do Reagan. Ele fala sobre isso. Fala sério, as traduções do Todo Mundo Odeia o Chris fora a dublagem são brilhantes, né? Perigo, golpe baixo. Não, o golpe baixo era rico? Não, acho que não. Eu vou botar no vídeo, eu vou botar o trecho da parte que ele fala sobre. A mãe do golpe baixo era rica? Ó, os caras só especialistas em Todo Mundo Odeia o Chris. Tenho certeza que muitos de vocês ficavam indo no Instagram do ator lá do Chris falando cara lá tá tão na sua, né, em português. Ah, ele tem uma mãe rica, tá? Eu não lembro disso, não lembrava disso. Suco de fruta. Cuba Livre... Não, tá errado isso aqui, né? Ô, caralho. Cuba Livre é coca e... Eu não sou muito de beber, mas Cuba Livre é coca e rum, não é? Eu não tô chapando. É coca e rum. É rum, é. Cubalança, é. Mas enfim, gente, eu vou saindo já. 2h30 já de live. Melhorou, viu? Vocês acharam que melhorou? Eu achei que melhorou. Vocês não acharam que melhorou? Tá, ó. Tem chat. Ó. Tem isso. Tem isso aqui. Então a gente tá chegando. Tá chegando. Certo? Caralho, eu tirei o ícone. É verdade. Eu vou arrumar. Enquanto isso, eu vou vazar. Nos vemos na terça-feira com o João. E eu... não vou falar o que a gente vai ler porque é surpresa, né? Mas, enfim. Terça com o João. Fiquem lá. A gente vai ler texto merda. Quinta-feira tem Como News. E sábado tem o Reagan, hein? Eu vou divulgar durante a semana. Sábado tem Reagan. Então eu vejo vocês lá, beleza?